Boa noite, minha gente. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez entrando no ar o nosso podcast Na Real. Eu tenho certeza absoluta que ao longo desses programas, desses podcasts, Deus tem abençoado a sua vida através dos testemunhos dos nossos queridos convidados. E falando em convidados, olha só quem está conosco essa noite. Amém? Um casal querido de muitos anos da nossa igreja missionária evangélica Maranata, lá de Jacarepaguá, nossa Maranata de Jaca, como é conhecida, ou da Praça Seca, não é? Um povo bonito, um povo abençoado por Deus, que segue a Jesus, amém? E o comandante lá é o pastor Rômulo, querido, um amigão. E hoje nós estamos felizes em receber esses queridos aqui, a Efigênia, amém? Que é muito bem casada com o Getúlio, que é muito bem casado com a Efigênia. Casados para sempre. Casados para sempre. Que bom receber vocês aqui. Deus Amém. os abençoe. Meu companheiro de mesa querido, meu filho Lucas. Fala aí, Lucas. Beleza? Tranquilo, galera? Estamos aí mais uma vez. Na Real, começando, tive a oportunidade de escutar um pedacinho do testemunho do Getúlio lá em Jacarepaguá. Foi um pedacinho bem pequenininho mesmo, porque culto de domingo é complicado, né, pastor? O tempo difícil. fica muito resumido. E aí, o Getúlio estava lá contando o testemunho estava emocionante, mas o pastor Romulo teve que cortar ele no meio, picotar, não, vai rápido, né? Aí eu cheguei no Getúlio e falei, Getúlio, vamos lá no Na Real para você contar isso direito, né? Exatamente. Isso tem o quê? Tem 1 mês e meio, 2? Tem 2 meses. Tem uns 2 2 meses. meses, foi em março, eu acho. Foi, aí eu falei, Foi, vamos no lá final no de Na março. Real pra vocês contarem isso aí direito, porque eu sei que tem vários detalhes que não deu tempo. Não dá. No culto de domingo, É. a programação é bastante cheia e um testemunho. É lógico, a gente conta o principal e fecha. Não dá para entrar em detalhes por causa do tempo. Mas aqui, Mas graças a Deus que tem o Na Real. E as programações de domingo na igreja, em todas as igrejas da Maranata é estão verdade. sido bem concorridas. É verdade, É. é verdade. Né? Mas vamos lá, Getúlio e Efigênia. Vamos começar. Vamos para o começo dessa história. Como é que vocês se conheceram? Vocês se conheceram? vocês são daqui do Rio mesmo? Somos do Rio. Do Rio. Maravilha. Nós nos conhecemos há 37 anos, 2 meses e 16 dias. Caramba, agora o cara foi, hein? Caramba. É, o cara Viu? pegou, né? Isso já estava combinado, né? Foi. Tirou onda. Você tá Ela, dando ela aquela- nem sabia. Amor, não foram 37 anos. Não, casados, né? De Não foram, casados. tem mais. Não, foi tem mais. Em 83. Foi em novembro, 7 de novembro de De 82. 83. Aí esses detalhezinhos, mas o homem acertou, poxa vida. Acertei no tempo de casado, né? 10 anos de Casado. descanso pra mim, 10 de descanso Então, pra são mim. quantos anos? De 83. Não me obriga a fazer essa conta, não. Não, Os exatos aqui, A ninguém gente está em exatas. 2023, né? são aí, Tem 23, vai dar 40 anos. 40 anos. 40 anos é. vão fazer, É isso então, aí, 7 de novembro de 2023. 40 anos. Que vocês se conhecem. Nos conhecemos. E onde vocês se conheceram? Nós nos conhecemos, eu no meu trabalho, ele no trabalho dele. Mas um do lado de uma porta e outro no corredor. Da outro mesma do corredor. empresa? Não, Empresas Não? diferentes. ele Mas trabalhavam no mesmo andar lá, né? Mesmo mesmo andar. andar. né? Eu trabalhava numa empresa de publicidade e ela Eu trabalhava trabalhava na numa... Associação de Engenheiros da Light. É mesmo. E aí no corredor entra e sai. Não. Hora do almoço ali, Não? barrava? Não, Como é que foi, pastor. então? É o seguinte, Golpe, né? Vamos voltar. Foi um golpe, né? Foi um golpe. Tinha um menino, um boy, Ah. que ele trabalhava na Light, mas só que a Associação de Engenheiros da Light, eu não era concursada da Light, eu trabalhava como secretária dos engenheiros da Light. E o que aconteceu? Uma certa feita aí, o Jefferson, o nome dele era Jefferson, ele chegou para mim e falou que tinha um rapaz na M. Saraiva que me paquerava, mas só que eu não paquerava ele porque eu não sabia quem era. Aí ele virou para mim e falou assim, então você preste atenção que todo dia, às 5h05 da tarde, vai ter um rapaz encostado na subida da escada para o 14º andar, que era a lanchonete, que vai estar lá esperando você entrar no elevador. Aí eu nunca prestei atenção, né? Aí
Eis que eu prestei atenção quem era. E quem era? Lá estava Lá estava o Getúlio. Lá, Encostado no elevador. com a mão no bolso e olhando. Aí eu falei, tá bom, né? Olhando pra você. Olhando pra na mim. expectativa. Na expectativa, só pra dar o ali bote. só Só pra dar o bote. só Pra dar o observando. bote. Surgiu alguma coisa, né? Vai surgir, mas eu não ligava, não. Eu não sou dessas. Mas aí né? teve um Graças a momento Deus. que a Não, coisa... aí o que aconteceu? Aí eu depois comecei a me interessar Pelo cara que ficava te olhando. pelo cara que ficava encostado ali na no cantinho, escada. tá. Isso. Aí eu vi, minha máquina deu um defeito. Aí eu virei pro Jefferson e falei assim, Jefferson, eu tenho que fazer isso assim, que eu não lembro o que era, e a máquina está com defeito. Ele virou e falou assim, vou chamar o Getúlio. Aí eu, que? Tu vai chamar o Getúlio? Eu falei, ai meu Deus, que vergonha. Aí, desde que vem o Getúlio, consertador de máquina, Olivetti. Aí ele foi lá e consertou a máquina, um probleminha Deu lá uma caprichada. dei uma caprichada, mas para poder dar defeito uma de novo. enrolada também. É isso, para dar defeito novamente, para eu chamá-lo. Para poder voltar, deixou Isso. já no gatilho. Isso. Aí quando chegou, aí ficou tudo bem. Aí quando foi assim, uma semana mais ou menos depois, ele foi e me chamou para almoçar. Aí eu fui almoçar. Eu fui. Aí começou, né, aquele negócio de chamar para almoçar, dele ir lá na sala, aquele negócio todo. Aí começamos a, assim, conversar, né, melhor, né? Aí, o que eu soube? Eu soube que ele tinha feito concurso para a Petrobras Distribuidora Certo. e tinha passado. E ele ia começar na Petrobras Distribuidora no dia 23 de dezembro de 83. Quer dizer, eu comecei a trabalhar Tempo é em curto, setembro vou de correr atrás, né? 83, lá nessa associação, e só vinha conhecê-lo em novembro. O que era isso? Era só para eu conhecê-lo e ele partir para a Petrobras. Entendeu? Foi essa. Aí ele foi assim que vocês se trabalhar. conheceram. Nos conhecemos assim. Aí ele foi trabalhar na Petrobras, mas depois eu continuei, né, ligando para ele. Vocês começaram a namorar e resolveram casar-se, lógico. Amém? Estão casados já há 37 anos. 37 anos. 17 anos. E vocês têm filhos. Geraram, nesse casamento, geraram filhos. Isso. Amém? Nós temos 2 filhas. 2 filhas. Perfeito. Uma chamada Débora e a Rebeca. E a Rebeca. Só que a Débora hoje não está mais conosco, né? Ela partiu. Está com o Senhor está Jesus. com o Senhor Jesus. Amém. Ela partiu Foi ano ano passado, passado, 26 de agosto, aos 33 anos, 8 meses e 6 dias. Mas olha só, para chegar a Débora e a Rebeca, já teve Sim. um total de 5 gravidez. Eu tive 5 gravidez. Perdeu esses? Mas só tive elas 2. Perdi. Caramba. Você tinha alguma dificuldade nessa área? Não sei, eu não. Nunca investigou? Nunca. Simplesmente Você perdeu e tentava de novo. O Perdeu, tentava de primeiro novo. que eu perdi me batizando. No batismo, quando nós fomos nos batizar em Xerém, foi em 87. Vem cá, batizar em Xerém tem a ver com a Maranata? Tem. Nós já éramos, daí nessa época nós já éramos da Maranata. Ah, tá. Mas é porque conversando com vocês, eu entendi que vocês tinham se convertido na Assembleia de Deus? Nos convertemos Isso, na mas Assembleia só de que nós Deus. fomos para Maranata. Ah, tá. Aí tem um irmão nosso aí que é conhecido de todos Tá, aí, vocês Francisquinho. receberam a mensagem de Deus na Assembleia de Deus, é isso? Isso. Em um culto, em uma igreja Assembleia de Deus. Exatamente. na- Só que não continuaram lá. Não. Não Era um houve culto tempo jovem. nem de se batizar. Não. Nem frequentar a escola dominical. Nada. Não frequentamos Foi tudo nada disso. Maranata. Mas como é que aconteceu? Vocês se Tem um irmão, converteram numa Francisco. Assembleia e acabaram caindo na Maranata e se batizando na Maranata? Mas por conta do Chiquinho. O Chiquinho. Chiquinho, Chiquinho, pô, daqui o Francisco. Francisco Elias, lá de Isabel, Francisquinho, isso. clássico. Clássico. Mora aqui pertinho. É, membro da nossa igreja lá do Meia, figura Ele essencial, fundamental. Sim. Chiquinho é Tombador. Falou, ele virou pra gente e falou, Vamos ó, chamar o Chiquinho pra vir aqui, hein? Pô, Chiquinho é Isso. top, cara. Olha, Chiquinho é top. top mesmo, gente. Aí ele virou pra gente, olha só, a Maranata tá abrindo uma igreja lá na Praça Seca. Vai lá, vocês vão lá. Mas vocês conheciam o Chiquinho de onde? O que o Chiquinho É meu tem com irmão. vocês? Ele É tem irmão dele, pastor. Eu sabia. Meu irmão. Sério? Que eram 15. Jesus Cristo, o Chiquinho é seu irmão. Irmão. Olha aí que Caramba, notícia que boa. legal. Eu não sabia. Mas é Eu não irmão lembrava de desse detalhe também. É irmão de Não, eu sangue não lembrava, não. e irmão em Irmão de Cristo. sangue, Eu não sabia. Eu tô há 30 e picos anos da Maranata, nunca liguei você ao Chiquinho.
A gente chama ele em casa de Elias, Elias, né? Mas aí pastor. Francisquinho, na igreja, todo mundo chama ele de Chiquinho. Né? Pô. Entendeu? Aí ele falou assim, ó, a Maranata tá abrindo uma igreja lá na Praça Seca, vai lá. E vocês eram da Praça Seca já, né? A gente morava, já morava lá do outro perto. lado, né, da Barão. Eu acho que a metade do Rio de Janeiro não sabia que você eram os irmãos, cara. É verdade. Não, o pessoal não sabe daí da igreja. Eu acredito que não, eu nunca soube. Não, e tem um detalhe. A gente falava assim, não, porque o Elias é do Meia. Aí o pessoal, Elias. Que Elias? É, todo mundo na Maranata. Aí, Quem Por que a gente Elias? chama ele de Francisco? O nome dele é Porque Francisco, o Francisco Elias. Elias. Ah, tá. Aí na igreja Francisco todo mundo Elias, passou a lógico. chamar ele de Francisquinho, Chiquinho, Chiquinho, Chiquinho. Ficou Chiquinho. Mas a gente Mas só a gente só é chama- acostumado a chamar ele de Elias, né? Porque é o nome Francisco Aí quando você Elias. falava Elisa, a gente não ligava a Elisa ao Exatamente, Francisco. exatamente. Ninguém associava isso. Foi aí que ele indicou pra gente, ó, tá abrindo uma Maranata lá na Praça Seca, abriu, vai lá. Que tinha aberto já, acho que no começo vai do lá, ano, vai lá frequentar lá, vai lá. Aí que nós começamos a frequentar na Barão, lá na Maranata. Aí nós começamos a frequentar, nós aceitamos a Cristo em julho. Júlio. Mas só fomos para Maranata em setembro de setembro. 86. Tá? É. Que a Quase gente, 2 meses depois, praticamente. quase 2 meses depois. Isso mesmo. E aí chegaram lá e encontraram um pastorzão lá. Quem era o pastor lá na Edson época? Bittencourt. Daniel, Não era o Daniel Bonfim. Daniel Bonfim. Junto, mas Daniel junto Bonfim. com o pastor Edson Bittencourt. Depois ele saiu e ficou Edson Bittencourt. Mas era o Daniel. Eu não tive o prazer de conhecer o Daniel, mas tem cada história com o pastor Daniel. Que? O homem era 10, fenomenal. Ele era Muito show mesmo. de bola. Não era? Um espetacular. baixinho, gordinho, né? Era. Era igual Francisco Elias. Igual Francisco Elias. Espetacular ele. Sensacional. Diz que era uma graça, tinha uma comunicação. Muito. Falava Fácil, bem, conversa ungido. Falava bem das coisas de Deus, tinha uma palavra legal. assim, Uma palavra a palavra muito boa. rolava fácil na boca legal. dele, saía que era uma beleza. E aí vocês acabaram, vamos dizer assim, confirmando esse passo de vocês em relação a Jesus, né? Porque Isso. vocês receberam Jesus na Ablé, 2 meses depois confirmaram isso e foram se batizar. Não, aí nos batizamos, entramos para a classe Sim, de batismo. naquela época demorava um pouco para se batizar. Isso. Ó, nós Bastante. entramos para a classe de batismo É quase um em novembro. ano na classe de Bastante. batismo. Ó, na classe de batismo em novembro de 86, mas Isso. só fomos nos batizarmos em junho de 87. A classe de batismo, o pessoal para batizar tinha que ser crente mesmo. Exato. Que era a irmã Isaura e o irmão Everaldo. A gente não tinha pressa de batizar ninguém, não. Não. A gente Fomos, queria pastor. saber se o cara tinha se convertido. É verdade, mas é verdade mesmo. Não, afirma, é É, certeza, é certo, Porque mesmo, é ele isso que tinha que tu esperar quer. quase um ano para se batizar. Você falou também, Max? O Max ficou um ano fazendo O o quê? Max tinha que ficar mais, ano? pelo menos uns 5 anos. O Max tinha que ficar uns 5 anos. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 7 meses. Então, Ainda tinha que decorar a Bíblia, né? Algumas Ainda coisas tinha que pra- decorar um versículo Os para você versículos, falar. sei lá. Tu, gente. Era, meu irmão. Olha, É isso, pô, claro, raiz. mas gerou, raiz, isso. gerou, Maranata crentes, raiz. gerou crentes altamente comprometidos com a Sim, palavra sim, de verdade. Deus Isso. e com a igreja e com o Senhor Jesus. Isso mesmo, Porque pastor. o pessoal que não estava afim, que estava só afim de enrolar, de religioso, religião, na não minha ficava. época também não foi tão rápido, não. Foi? Foi isso aí também, Não, mas durou porque uns 6 meses. até hoje, a gente tem 2 batismos no Ao período ano. de um ano, né? É. Então, 6 meses, que é o tempo que a pessoa entra para a classe, né? E faz Teoricamente a pessoa já está lá na igreja há algum tempo, né? Não é tipo, me converti e entrei na casa de batismo, não é? Mas bem você assim, não né? se batizou na época do... Me batizei lá em Jacarepaguá. Não, na época que todos os jovens, que os adolescentes se A maioria, batizaram? foi ali naquela média, né? Foi, porque, Então, porque a Débora e a Rebeca também se foi batizaram. nessa média aí, dessa todo mundo. Um ano pra frente, um ano pra trás. Que o né? senhor estava lá na igreja. Isso, já. Mas aí já na década de 90, né? Isso aí. Muito bem, Efigênia. E na época, ali na época do casarão, né? É porque, na verdade, a Maranata acabou comprando aquele casarão, que era um casarão muito bonito, inclusive. Muito bonito, né? gente. Deu até bonito. pena né? De demolir. de demolir. Tem uma réplica deles lá na porta Tem, da igreja, né? tem, Muito tem, linda aquela uma réplica maquete linda. do casarão. Pastor Davi Silveira falou assim, vamos derrubar logo antes que alguém arranje algum problema. Antes que queiram tombar o imóvel. É porque o imóvel verdade, realmente gente, é um que imóvel era muito bonito lindo. para a época, né? Era, Tradicional ali na área, né? Isso. E aí,
Mas, de qualquer maneira, nós fazíamos os nossos cultos lá naquele colégio, na Praça Sobral Barão, Pinto, no Sobral Sobral Pinto. Pinto. Tinha uma capelinha no Sobral Do Sobral, Pinto. é. E os cultos, as reuniões eram feitas ali. O pastor Davi pegou um período grande ali. Eu né? lembro daquilo ali. 4 anos que o pastor Davi ficou ali. Pastoreando ali. Depois eu cheguei, depois vieram os outros pastores. Mas são momentos muito especiais. Muito Acho que são as especiais. primeiras lembranças da minha vida ali naquela capela ali. Depois eu nós era muito saímos de pequeno. lá. De cortar a feira, né? Ali, isso, a feira. feira. Tem uma feira, você vai pelo meio da feira até chegar lá em Saía cima. da igreja e ia fazer No meio feira. da feira, Vamos já fazer fazia feira. Uma vez meu irmão comprou um pintinho rosa ali naquela feira. Coitadinho do Pinto. Caraca, Pinto. cara, não sei por que faziam aquilo. Eles Pintava. Pintavam. o pintinho, vocês lembram Elas disso? tinham. Elas tinham. Azul, Era moda rosa, isso? amarelo, É. verde. Sobrevivia o pobre do Sei Não, lá, morriam, Morria, morriam. Mó morria. vacilo, mano. Mas, cara, a gente viu o negócio, meu irmão foi, viu. Acho que ele pagou, sei lá, R$5 no pintinho. Morreu. É igual a gente Cara, fala mó assim, vacilo ó, tem um fazer isso. ditado, é igual o pintinho de feira, colocou o pé na água, morreu, porque eles eram sacrificantes, gente. Mó que vacilo fazer isso. Mas isso aí é anos 90, gente. Não vem querer me cancelar, não, porque isso aí é anos 90. Você vai ter que cancelar anos 90 isso mesmo, inteiro. é isso mesmo, Isso isso porque mesmo. se você for pesquisar nos 80, então aí, mano, esquece. Não, piorou. Resolve aí, ó. Vamos pra frente. Aí Vamos lá. nós voltamos pro casarão, pro casarão, já tinha uma área feita ali que hoje onde é a área de refeição, né, o refeitório. Da capela nós viemos para ali, Pro salão de festas. salão de festas. Enquanto não ficava pronto o restante. Ou seja, vocês são membros raízes, membros de nossa igreja já há muitos anos, quase 40 anos. Ou seja, a igreja fez 50 anos agora. Né, no ano ano passado, né? ano passado. Nós fizemos 50 anos. Dos 50 anos, 37 Foi lá. vocês estavam juntos, né? Então é um prazer, uma alegria, uma bênção ter vocês Glória aqui. a São Deus. membros, quase que membros fundadores, né? Patrimônio tombado. Tombado, ela. Ela, né? Ela não, tu também. Aí nós casamos, fomos morar com a mãe dela, na casa da mãe dela. Aí foram 23 anos de luta. Não foram Mas luta fáceis. porque foi morar na casa da avó, da sogra, não? A Pastor, sogra era porque gente boa eu até. vim de um Sogra, lar eu espírita. não dava colher de chá pra ela. Brincadeira. Eu nasci num lar espírita, Ou de pastor. outra religião. Então, desde a minha bisavó até a minha avó e na minha geração. E então, eu fui a primeira a me converter na família. Então, isso eu Você imagino encontrou resistências de todos os lados. de todos os lados. Vocês passaram quanto tempo nessa situação? 23 anos. 20? 23 Não, anos. até eles 23 se anos para converterem. minha mãe se converter. Se converter. Tá, mas morando com ela foi 27 mais. anos, né? Mais ainda. Morando com ela foi mais, É foi 27. complicado. Foi 27 mais? anos, 27 27 anos. A gente na parte de cima e eles que ainda eram de outra religião, né, na parte de baixo. Mas chegaram a cortar relações com vocês? Não, nunca. Esse é o problema. Você... Mas, Se não, cortasse, você estava... O problema é conviver não, ali. pastor, Não, as olha, dificuldades era diárias, uma né? família mesmo. Certo. Que muitas pessoas hoje em dia que vivem com famílias que moram no mesmo terreno não se dão. Nunca aconteceu isso. Graças a Deus. Deus é tão maravilhoso que ele não permitiu dissensão. Vamos dizer, briga. Não teve briga. Tinha as dificuldades Tinha isso, a dificuldade de separação de Sim. uma coisa e outra coisa, Sim, né? sim. E as minhas filhas foram criadas com os meus sobrinhos sem nunca terem brigados, trocarem, xingar, bater. ofensa, né? Não, por causa nunca. Eles eram primos e irmãos. Então era mais o desafio da questão de ser de outra religião e a diferença. preocupação Isso. do tipo, poxa, minha mãe não é salva por Isso, Jesus. meu pai não é salvo irmão, por Jesus. meus Exatamente. sobrinhos, minha cunhada. E aí essa preocupação a diária... divisão, É. entendeu? A divisão. Essa luta diária, ela queria, como nova convertida, queria convertê-los na marra, né? Na força, né? Eu queria. Empurrar, vem comigo, vem comigo. embora. Só que não é assim, né? Não era assim. E foram Não é assim. oração direta, oração, um belo Muita dia. oração e Batalha jejum, Muita gente. espiritual, oração, né? muita oração. Batalha espiritual mesmo. E vocês pregavam o evangelho para eles? Diariamente. Diariamente. Pastor, E até que eles se converteram a Jesus. mas depois de 23 anos. Mas sim, mas graças foram a Deus que salvos. chegou.
Eu creio que meus pais foram salvos. Amém. Em nome de Jesus. Eu Bom. creio mesmo. Minha mãe, inclusive, a minha mãe se batizou na Maranata. Poxa, que legal. Que legal. Já é falecida há muitos anos? Faleceu, vão fazer 12 anos, dia 16 de julho. 2 dias depois do meu aniversário que Caramba. ela faleceu. Mas aí você tem essa alegria de ter visto sua mãe se batizar, né? Poxa, e não era não, tá? Porque quebrei o pé na sexta-feira antes dela se batizar. Quebrei o pé. Descendo a motorinha assim, ó. Caramba. O que o inimigo não faz, né? Aí ela falou pra mim, não vou me batizar. Aí eu, mas quem foi? Eu com a perna engessada até em cima. Aí eu, não, Vamos isso lá. não é impedimento não, mãe. Exato. Ela foi, se batizou. Graças a Deus. E ficou frequentando a Maranata com a gente. Ia Que também, bom. porque meu pai já havia falecido. E ela ia todo domingo, quando não podia. Seu pai porque também teve oportunidade de receber Jesus? agora o meu pai já foi uma outra. Teve. A Marisa A Marisa e o Gilson. evangelizaram ele, porque o Gilson conhecia eles. De muitos O anos. Gilson era motorista De um coronel. De um coronel. Então levava o coronel lá, No lugar. no lugar lá que ele ia sempre. E que eles frequentavam também. O Gilson já conhecia eles, o Gilson já orava por eles. E quando o pai dela adoeceu, que ficou internado, o Gilson e Marisa evangelizaram ele. Casal querido, Gilson e a Marisa, né? Gilson e Marisa, gente boa, Muito, muito boa mesmo. gente. Ótimos, maravilhosos. Eles levavam a minha mãe para fazer fisioterapia. O Gilson esteve muito doente, né? Tá. Ainda tá com Tá se problemas. restabelecendo. Mas tá. As plaquetas não são boas, ainda está Mas ainda tá tá bem fraquinha ainda por causa da Quimioterapia. quimioterapia, né? É um casal querido. Muito querido mesmo. E aí, graças a Deus, houve a conversão dos seus pais. Dos pais. Glória a Deus. E no seu caso especificamente, Getúlio, você foi você tem mais quantos irmãos que você falou? São? Agora são 13 Um com ele. batalhão? Hoje são 13 comigo, né? Mas já foram 21. Já Meu Deus. 21. Já foram 21. É quase uma federação para ir para a Copa do Mundo. Antigamente era 23, hoje que agora aumentou um pouquinho. Né? Agora é 26, né? Agora é 26, caraca, é quase um time de Copa do Mundo. Cara. Exatamente. É mesmo? É. 21. Alguns eu não conheci, né? Que morreram antes de mim. Um ano, todo ano sua mãe estava É, grávida. aham. Todo ano. Ela casou aos 14 anos. Jesus Cristo, aos 14 anos. 14 anos. E você lembra o nome de todos os irmãos? Dos que foram, não. Você é qual número aí nesse... Eu sou o 13º. 13º. Cara, é muita gente, mano. E o Francisquinho? Não sei. Antes de mim, eu não sei. Não pergunta. É complicado. O Francisco é muito mais velho que você? Ele é mais velho, É muito? Sim, É o quê? Uns 10 É? anos no máximo? Não. Não, tem mais de 10 anos. Sério? Ele é mais de 10 anos mais velho que eu. Ele, João, José mais velho. José é o mais velho. João José Batista, e vai por aí. José. Não, porque eu chutar aqui, eu acho que eu acerto. Não, olha O único que só. escapou da Bíblia foi eu. Oi? O único que escapou da Bíblia foi eu. Lá em casa todo mundo, João, José, Josué, Jeremias, Isaías, Elias. Repetiram até nome de tanto nome. Não, mas tem Eu escapei. sobrinhos comigo. Eu escapei, porque meu pai era, na época, ele era getulista, né? Então eu Olha escapei, só. aí ele botou Getúlio. Mas entendi. ele Senão saiu. eu não ia escapar, não. Ele saiu com um papel escrito Davi. Ele deve ter perdido o papel no meio do caminho. E Aí ele se rebelou no meio do caminho. Ele se rebelou, botou Getúlio. Sério? Pô, de Davi para Getúlio. Olha só, não, podia ser. Ele não esqueceu, não. Peraí, não esqueceu não. Não podia ser como foi Francisco Elias, que Francisco era o nome dele. Certo. Francisco Elias. Não podia ser Davi Getúlio? Davi Getúlio. Davi Tinha duas Getúlio. opções, né? Davi Getúlio, vem. É. E tinha irmãs também? Tem. São Com 8 21 tem que ter, não dá pra... Hoje são 7 irmãs. Hoje são 5, eram 7. Não, eram os 7. que estão vivos hoje são 5, quantos? 5 irmãs. Tem 5. Não, 5 irmãs vivas 5 irmãs vivas. e quantos? 8 homens. 7 irmãos vivos. Cara, que é muita gente pode ser ainda. 8. É Tem muita gente. Ainda tem muita gente, hein? Vocês de vez em quando se reúnem? Já aconteceu assim, de vamos reunir Que todo mundo? almoços. Dia das Mães, almoço do Dia das almoços. Mães. Não dá, não tem uma casa que funcione. tem, Vocês não têm que tem. alugar um espaço. Não tem como. Dia das Mães a gente reunia. Quando a avó era viva. Ninguém se entendia porque era um falatório só. Eu costumo dizer que quando minha mãe lá em casa, quando terminava de servir, o último já tinha que botar a comida pro primeiro, que o primeiro já estava com fome. Caramba, cara. Vem Olha. cá.
E os seus pais, eles conheceram Jesus também? Ah, Minha mãe era evangélica desde sogrinha. pequena. Quando você nasceu, eles já eram Já, minha mãe já evangélicos? meu pai não. Meu pai não era evangélico. Certo. Minha mãe já era evangélica desde pequena, desde criação. Minha mãe era órfã, né? Aí ela foi criada por uma tia minha. E desde pequena ela sempre foi evangélica lá na Bleia de Madureira. Aquela igreja grande, né? A tradicional. Precursora, né? Acho que é Indígena de precursora. Madureira. Bleia de Madureira, né? Caramba. Aí, de vez em quando ela ia aquela turma todinha. Eu lembro que era garota, aquela turma todinha lá da igreja lá para casa orar. Era muita gente. Caramba. Mas tempo bom aquele. Muito bom mesmo, gente. Muito bom. Mas meu pai não. Meu pai, eu não posso afirmar isso, né? Certo. Se ele se converteu. Pode Quando ter, esteve né? internado, eu não sei, tenho como dizer isso. Entendi. Que eu ainda era adolescente na época que ele faleceu. Minha mãe já faleceu já tem pouco tempo, em 2005. Caramba, mas realmente, eu fico imaginando esse Dia das Mães aí, devia ser... Era a mesa Atalaia Jurubeba, lembra da propaganda? Mesa Lembro. Atalaia. Então, a mesa era assim. Era assim. Aquele Era mesão. Lá em casa foi muita gente, mas ela foram 5. E um atrás do outro também. Se O bobeasse, meu, ela se- queria mais. Não, mas 21 é bom. Mas até na trompa. Até gravidez na trompa Até ela teve. gravidez na trompa eu tive, pastor. Tive E depois, gravidez sem com trompa, ela barriga. ainda teve gravidez, que foi a Rebeca. Rebeca, o anjo virou para ela, bateu no... Rebeca, vem aí. Bateu no meu ombro, Rebeca descendo a vem rua para aí? trabalhar. Eu sonhei. É mesmo? Como é que a Rebeca vem aí se eu já perdi a trompa e tudo? Não. Vai lá, não foi conta assim. a história direito, vai. Olha só, Deus, a gente sabe que Deus usa a gente em sonhos também, né? A gente crê nisso, eu creio, que Joel fala, né? Por que a gente não vai crer, né? Está na palavra do Senhor, né? Aham. Aí, então, sonhei que eu estava descendo para trabalhar. Aí passava, eu lembro, assim, do homem mesmo. Ele era bem magrinho, moreno. Aí ele bateu, assim, no meu ombro e virou para mim e falou assim, Rebeca, vem aí. E nisso, a Débora tinha somente 7 meses. Aí, quando eu acordei assustada, porque parece que foi um sonho, uma coisa real mesmo. Aí eu pensei assim comigo, eu e Deus. Aí eu falei, hein? Eu só quero a Débora, eu não quero mais filho. Por quê? Porque o primeiro eu perdi me batizando, todo mundo me criticou no Mas meu trabalho. O anjo tocou, você ligou a uma gravidez? Liguei na na hora, hora. Então eu fiquei apavorada porque eu perdi o primeiro. Tava com medo de perder de Já, novo. não, eu de perdi, passar né? por tudo aquilo. Né? Perdi 3, né? Aí eu só tive elas 2. Aí, quer dizer, quando eu perdi o primeiro, me criticaram muito. Porque chegaram a dizer que a igreja que tinha feito eu perder o meu bebê. Caramba. Sério. Uma pessoa falou para mim assim, se eu fosse você, eu abandonava essa igreja porque essa igreja fez você perder o bebê. Aí eu olhei bem para ela, porque eu era a única convertida. Jesus, sofri muito bullying. Eu sofri muito mesmo, né, por ser crente. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, eu era nova convertida. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, jamais eu vou abandonar Jesus. Igreja nenhuma fez eu perder o meu bebê. Eu jamais vou abandonar a Jesus. Não sigo a igreja, eu sigo a Jesus. Amém. Eu falei isso para a pessoa. Eu era nova convertida. Mas nessa hora eu fiquei muito chateada quando essa pessoa falou isso para mim. Mas se você queria tanto esse bebê, aí eu falei, eu queria, mas não foi. Então, aconteceu, né? Aí o que aconteceu? Isso foi em junho de 87, quando eu me batizei. Aí, todo mês eu achava que eu estava grávida. Então, a ansiedade tomou muito conta de mim, né? Todo mês eu ficava ansiosa. E aquilo, o que acontecia comigo? Eu ficava frustrada, porque não acontecia. Aí, isso foi em 87, né? Em 88, nós passamos o Ano Novo na igreja. De 31 para 1º, né? Fomos para o culto da virada. Aí, eu não sei se o senhor lembra desse Ainda irmão. era o casarão. Ainda era o casarão. Era o pastor Edson Bittencourt. E esse irmão era o Júlio César. O senhor lembra dele? Eu acho que sim. Que ele hoje é pastor? Sim. Aí,
ele estava terminou o culto, aí ficou somente eu, Getúlio, ele, a esposa dele, o pastor. Cara, assim, uma meia dúzia, né? Conversando depois do culto. Aí ele botou a mão no meu ombro e no do Getúlio e falou assim pra gente: Deus manda falar para vocês que até o final do ano vocês receberão uma bênção. O que vocês mais almejam. Mas eu assim, claro que eu almejava um filho, mas eu também almejava uma casa própria, qualquer coisa desse tipo, Sim, né? Mas sim. não sabia o que era. Como Aí, planos e projetos da vida, Isso, né? isso. Quando foi em abril, eu tive um probleminha. Aí aconteceu esse problema, aí eu já fiquei triste. Aí fui dormir. Aí, Teve quando esse eu sonho. tive outro sonho. Ah, tá. Um outro sonho. Sonhei que eu estava num balanço muito alto. A corda do balanço, você não via fim, a corda do balanço. Que doideira. Era todo de flores, era de rosas e girassóis. Muito lindo o balanço. E estava eu me balançando e uma prima minha do meu lado. Aí eu estou me balançando, aí chegava uma pessoa e falava assim no meu ombro, no meu ouvido: você está grávida. Aí eu ria, eu lembrei de Sara, eu ria por dentro e falava assim: como que eu estou grávida se aconteceu? Porque você havia sido submetida a uma cirurgia antes. Não, Não. nada, eu estava normal. Sim, mas por que você não podia ter mais filho? Não, eu perdia. Eu chegava aos 3 meses, eu perdi os bebês. Aborto espontâneo. Aborto espontâneo. Então você já não estava mais Já não acreditando estava, não. nessa... Porque o que aconteceu nessa noite, que eu tive o sonho, aconteceu exatamente quando eu perdi o meu bebê. Entendi. O primeiro. Então você acreditava que se viesse Que uma outra eu ia outra... perder de acabar novo. perdendo Você ia perdendo de novo. Aí eu pensei Você não estava assim, querendo se apegar não, emocionalmente. isso, para não me frustrar, Pra não ficar como eu me triste frustrava. demais, né, Isso. então, entendi. Aí aconteceu isso. Aí o anjo falou para mim que eu estava grávida. Aí eu ri e fiquei na minha. Aí a minha prima virou para mim e falou assim: o que ele falou para você? Mas assim mesmo. Não, eu falei assim: ele falou que eu estou grávida. Aí ela virou para mim: alguém falou que você está grávida? Aí eu falei assim: falou. Aí ela virou e falou assim: então deixa eu sentar nesse balanço para ver o que ele vai falar comigo. Quando eu saí do balanço, que eu saltei para ela sentar, eu acordei. Era só para mim, né? Eu sonho era assim. Aí no dia seguinte eu tinha que sair. Saí com a minha mãe, andei e não fui ao banheiro hora nenhuma, para não me decepcionar. Aí voltamos, eram 6 e pouca da tarde. Eu não gosto de banheiro na rua mesmo. Eu também não queria. Aí fui. Cheguei em casa, normal. Aí tá tudo normal. Aí o que eu fiz? Então, Aí meu organismo tá bem, né? Tá bem. Aí eu contei só para o Getúlio, não contei para mais ninguém. Aí eu falei para ele, contei o sonho para ele. Aí ele virou para mim e falou assim: faz o seguinte, vai na Clara, que era minha ginecologista, minha obstetra também, ela era obstetra também, e faz um beta-HCG. Faz alguma coisa, pergunta a ela o que vai fazer, que é o mais rápido, né? Porque pouco tempo não dá para você detectar com o exame de urina. Isso. Aí eu cheguei lá e contei para ela. Ela falou assim: tá, então vamos pedir um beta-HCG. 5 dias depois saiu o beta-HCG. E eu estava grávida. Super grávida. Grávida da Débora. Débora. Essa Da foi Débora. da primeira, filha. Débora. Aí ela virou para mim e falou que eu ia ter o bebê até 7 de janeiro. Tá, levei minha gravidez, mas eu tinha problema todo mês. E praticamente todo mês eu estava de licença. Eu só voltei a trabalhar mesmo até o final a partir dos 6 meses. Porque minha placenta era prévia, era antes do bebê. Se minha placenta não fosse para o lugar certo, o bebê tinha risco de morrer, sufocado, né? Aí ela falou para mim que se até os 6 meses ela não fosse para o lugar, que tinha que ter uma cesárea marcada. Mas, e sendo para janeiro, o irmão Júlio falou para a gente que seria até o final de dezembro. A minha chefe, como ela era muito boazinha para mim, só que não,
Todo mundo onde eu trabalhava ficavam de licença a partir quando o bebê fosse nascer. Uhum. Acho que aquela semana anterior do bebê Isso, nascer. mas eu com ela, não. Ela me deu licença a partir do 8º mês. E ainda não tinha passado no plenário os 4 meses. Então, eu iria ficar com o bebê só 2 meses. Aí eu perguntei para ela, eu falei, poxa, você podia... não, tem que ser no 8º mês. Você vai ficar no 8º mês. Aí eu entrei de licença no dia 9 de dezembro. Mas desde o princípio de dezembro, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração que o bebê nasceria até 20 de dezembro. E eu ficava com aquilo, sabe? Falava assim, meu Deus, mas isso é coisa da minha cabeça. O bebê vai nascer até 20 de dezembro, se nascer até 7 de janeiro, vai nascer prematuro. Eu ficava naquela, né? Aí, tá. Entrei de licença no 9 de dezembro. Aí tinha oração, todo o primeiro sábado de cada mês tinha oração na casa da minha sogra, né? E a gente foi para essa oração, né, como sempre. Chegando lá, no final da oração, eu estava na casa da minha cunhada e eu pensava que eu queria uma menina. Eu queria uma menina. Egoísta, ele fala que eu sou egoísta. Eu queria uma menina. Aí, Aliás, só queria menina, né? eu só queria menina mesmo. Aí, Conseguiu 2. 2 meninas. A terceira ainda era menina também. Aí, o que aconteceu? O irmão Daniel chegou para mim e virou e falou assim, olha, Deus manda te falar que o que você está pensando a respeito do bebê é o contrário. Aí mas eu guardei para mim. Aí então vai ser uma menina. Ai, Deus, eu confio que vai ser uma menina. Eu falando. Falei para minha cunhada. Minha cunhada virou e jogou um balde de água fria. Virou para mim e falou assim, não fica assim não. Não fica pensando nessas coisas não. Você pode se decepcionar. Aí poxa, se eu estava dentro do meu coração, o bebê ia nascer até 20 de dezembro, o irmão chegou e falou para mim que seria o contrário do que eu pensava. Então era coisa da minha cabeça. Gente, chegou no dia 19 de dezembro, eu fui passear, fazer compra com a minha mãe. Cheguei em casa, não estava sentindo nada, estava tranquila. Aí fui fazer comida para ele. Quando foi, acho que eram 7h30 da noite, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Já eram as contrações para você. Não, arrebentou a bolsa. Tá, então. Isso, arrebentou Começou a bolsa. as contrações do nascimento. Aí né? eu estava sozinha em casa, minha mãe tinha ido para o mercado com a minha cunhada, e eu, meus sobrinhos, e eu sozinha com eles. Aí meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que está acontecendo. Aí cheguei para uma vizinha e perguntei a ela, Efigênia, vai lá, vai ver alguma coisa, porque a tua bolsa estourou. Aí minha bolsa estourou. Aí Você nem tinha percebido. Não. Caramba. Eu assim, uma coisa assim meio de louca. Aí assim, minha mãe chegou. Aí minha mãe, aí eu falei, mãe, a minha bolsa estourou. Aí ela, ai meu Deus. Aí começou todo mundo a ficar nervoso. Aí para ir logo pro hospital, né? Aí eu falei assim, não, mãe, calma. Eu já liguei para a Clara, aí a Clara falou para eu ir só quando eu tiver já nos últimos... Nas contrações bem assim, bem mais perto, né? Uma da outra, não espaçada, que nem estava, né? Aí o que aconteceu? Quando foi 10h30 da noite, já começou, aí eu fui para o hospital. A Débora nasceu 5h30 da manhã do dia 20 de dezembro. Foi o que Deus falou para mim. E era a Débora, porque eu não sabia. Quando a Clara colocou a Débora em cima de mim, ela virou e falou assim, é uma mocinha. Eu chorava muito, gente. Quer dizer, se cumpriu o que Deus falou, revelou o irmão, e o que Deus falou no meu coração, que seria no dia 20, até o dia 20 de dezembro. Aí, o que o pessoal lá no meu trabalho falou para mim? Que eu menti. Olha só. Aí tive a Débora. E eu não queria mais filho nenhum, por conta de perder. E quando foi com 7 meses, esse anjo chegou, essa pessoa chegou e bateu, que a Rebeca vinha. Eu engravidei sim, gente, no dia 26 de agosto, mas engravidei na trompa. Caramba. Estourou a trompa, eu fiquei com ela estourada 2 meses praticamente dentro de mim.
Aí todo mundo falava que não era isso, não. Porque senão já tinha morrido. Quando foi no dia 16 de outubro, eu fiz eu fiz um beta-HCG. Por fim, minha médica já não estava... Ninguém estava mais acreditando que pudesse acontecer. Aí ela foi pedir um beta-HCG, que ela deveria ter pedido antes, né? Aí eu estava grávida. Aonde? Na trompa. Caramba. Aí, na véspera, outro sonho. Ela chegava na emergência, passava a mão assim do lado esquerdo e falava assim para mim: você tem que tirar a trompa esquerda. Aí fui para a emergência no dia 17 de outubro. Datas é com ela, tá? Não esquece Tá, nenhuma. eu não esqueço, não. Esquece nenhuma. Esqueço mesmo, não, gente. Não esqueço. Aí ela chegou na emergência da Climed, que era em Vaz Lobo, passou a mão assim do meu lado esquerdo e falou assim: Efigênia, você vai ter que tirar a trompa esquerda. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fiz uma cesárea, porque antigamente não era por vídeo, há 32 anos, né, que a Rebeca tem. Aí ela foi, tirou a trompa e chegou para o Getúlio e mostrou a trompa, porque a trompa é igual àquele coisa de fazer salada, né? Branquinho, desse tamanho. Aí mostrou para o Getúlio e falou assim: olha, Getúlio, é o que eu tirei a trompa esquerda da Efigênia e só tem esse filetinhozinho de sangue. Porque a trompa, quando estoura, o sangue vai todo para dentro de você e você pode morrer. Você tem que tirar tudo. Hemorragia. Hemorragia interna. Foi que minha prima teve que tirar tudo. Aí ela virou para o Getúlio e falou assim: olha, eu só conheci até hoje a Efigênia e uma mulher lá de Caxias. Aí, quando o Getúlio me contou, eu falei assim... Que sobreviveu a essa situação. Sobreviveu a essa situação. Teve que tirar só um pedacinho. Não, tirei a trompa toda, trompa tá. esquerda. Aí eu virei para o Getúlio e falei assim: amor, essa mulher de Caxias também era crente. Por isso que ela sobreviveu. Você vê nisso Maranata, tudo era o da cuidado Maranata de de Caxias. Deus. pra E era com da você. Maranata. Aí eu falei, ela da Maranata, eu falei, ela da Maranata, é piada, porque Caxias. Aí, para vocês verem o cuidado de Deus para com a minha vida. Sim. Porque eu vim de um lar, eu não vim de um lar cristão. Eu vim de uma outra coisa, Outra né? religião. E Deus Cuidou de você. cuidou de E essa mim. manifestação de Deus sempre se antecipando, avisando você. É um cuidado de É Deus. o cuidado Pra te disso, o deixar cuidado de tranquilo. Deus. É. Isso, o cuidado de Deus. O que aconteceu? Tirei a trompa, retirei a trompa no dia 17 de outubro. E em 90 entrou um novo governo, né? Que todos nós sabemos, né? Em Sim, 90, né? Então estava tudo de cabeça para baixo. E eu ainda estava de licença porque o INSS estava de greve. E eu conhecia tanto o INSS que eu já conhecia todo mundo de lá de dentro. O nome da atendente era Elizabeth, eu não esqueço. Eu cheguei, minha colega ligou, minha amiga ligou para mim e falou assim: Efigênia, você tem que voltar rápido, porque a chefe vai mandar você embora. Aí eu virei para ela e falei assim: olha, ela querer me mandar embora é uma coisa, e eu ser mandado embora é outra. Sabe por quê? Porque quem abriu essa porta para mim foi Deus. Ele falou para mim que ele abriu essa porta para mim. Então, se Deus não quiser, ela não vai mandar, não. Gente, cheguei lá com o firme propósito de eu queria ser mandada embora para cuidar da Débora. Quando eu cheguei lá, em fevereiro, o chefe do RH, ela ligou no Viva Voz e falou, aí falou o nome dele: fulano, eu vou mandar a Efigênia embora hoje. Aí ele virou para ela e falou assim: não podemos mandar a Efigênia embora. Aí ela virou: mas por quê? Porque ela é baiana. Aí ele virou e falou assim: porque está muita bagunça, porque o negócio de FGTS, carta de caderneta de poupança, tudo, né? Virado de cabeça para baixo. E eram 15 de março que ele tomava posse, né? Isso. Então, até 15 de março a gente não pode fazer nada. Ele vira para ela e falou assim, perguntou assim: ela tem férias vencida? Aí ela já baixou a cabeça. Aí ela virou e falou assim: tem. Aí ele virou e falou assim: então vamos colocá-la de férias. Aí vira ela: você é maluco? Essa mulher, quando ela volta de férias, ela já volta grávida. Aí vira ele para ela. Ele falou o nome dela. Olha, ela só tem uma trompa, ela não vai engravidar, é muito difícil.
Aí ela virou, tá bom, então a gente vai colocar É um bom ela de argumento. férias. É um bom argumento. Já que insiste, né? Foi Já que vencido. insiste, vamos colocá-la de férias. Gente, quando foi no dia 15 de março, eu já estava grávida. Da Rebeca. Com uma trompa da Rebeca. Mas só que eu não trompa sabia só. que era a Rebeca. Aham. De uma trompa só. Quando eu voltei em abril, eu já estava gravidíssima. Aí a mulher era profeta, então. Ela falou que quando ela voltar, ela vai voltar grávida. Mas só que ela falava, porque todas as férias eu voltava grávida, pastor. Só que você Ô, acabou Getúlio, perdendo os pelo outros. amor de Deus, Isso. Getúlio. Tava de férias, né, pastor? Não tinha outra coisa para fazer, não? Fazer filho? Aí, pastor, vamos concluir Aham, esse espaço aí. sim. Aí, quando eu voltei, eu não falei nada para ninguém que estava grávida, porque eu estava decidida que eu queria ser mandada embora para ficar em casa e cuidar da Débora. Eu não Sim. queria mais trabalhar, porque eu não aguentava mais tanta perseguição, gente. É, imagina. Não A é, Débora, não tô... na época, já tinha o quê? 7 meses? Aí já estava com... Já estava com 1 ano e pouco. 1 ano e pouquinho, que ela era de dezembro. É, 1 ano e Isso pouquinho. foi em agosto. 1 ano e né? 4 meses. 1 ano e 4 meses que ela já estava. Aí, o que aconteceu? Eu estava gravidíssima e não falei para ninguém. Nem para minha amiga eu contei. Voltei para não falar nada, para ser mandada embora no anonimato, para ninguém descobrir. E E eu... aí? É porque não pode embora. mandar uma... Não grávida pode. embora. Mas eu, não, mas eu, na minha... Mas você queria ir inocência, embora dali, pô. eu queria ir embora, É, queria ir embora, isso. não queria deixar tudo para trás. Tá certo. Mesmo Deus falando que tinha aberto aquela porta para mim, que eu não temesse que quando eu entrava naquele lugar, os anjos dele já estavam ao meu redor. Ele falou isso para mim. E eu, aí? Bom, tá. E aí? Aí eu cheguei na sala com ela e falei para ela, né? Contei, tive que contar, né? Ela virou para mim e falou assim: "Tu tá maluca? Não vou, porque se eu mandar você embora, se descobrirem que você estava grávida, você ganha isso aqui e você vai ser dona." Aham. Aí eu, Você tá, tá bom, né? Mas quando foi no dia 2 de maio de 90, eu entrei de licença e só voltei 1 ano e 4 meses depois. E a Rebeca chegou. E eu não queria a Rebeca, eu queria a Ana Carolina. Aí, quando a Rebeca nasceu, ele vira para mim. Ela nasceu com 4,50 kg e 54 centímetros e normal. Uhum. Deus cuidou até disso também, como o senhor falou, que Deus estava no negócio, que ele cuidou de mim, porque não era para eu estar aqui e nem Rebeca está também. Aí, quando eu voltei, eu queria ser mandada embora. Ela foi, o que ela fez? Ela me promoveu, ainda me deu aumento, ainda me deu férias de novo, mas eu não ia engravidar porque eu tinha a Rebeca pequenininha, pelo amor de Deus, né? Então, pastor... avisou isso a Getúlio, lógico. Não, avisei. E aí, quando o Getúlio chegou lá, a Rebeca era desse tamanho, né? 54 centímetros, era um bebezão, né? Aí Getúlio virou para mim e falou assim: qual o nome que vai ser do bebê? Qual o nome que vai ser do bebê? Aí eu virei para ele, né? Na minha inocência de brincadeirinha, de brincadeirinha Se branca. colar, colou. Se colar, colou. Aí eu falei para ele, falei: amor, Ana Carolina. Aí virei ele para mim: você já esqueceu do sonho? Aí eu falei: ah, não, amor. Rebeca é muito grande pro meu bebê. Aí vira ele: você já viu o tamanho do seu bebê? Mas você achava Ai. que Rebeca era um nome grande? Eu achava, não, mas eu tinha medo de apelido. E Rebeca, hoje em dia, fala para mim: mãe, se tu colocasse o nome de Ana Carolina, olha, mãe, olha, eu acho que eu não ia te perdoar, não. Ela ama o nome dela. Quer dizer, chegando a essa conclusão, quer dizer, os bebês, eu não queria ficar grávida, não era que eu queria só a Débora. Era porque eu perdia. E eu ficava muito Você tinha frustrada, medo. gente. Sim, sim. Tanto que eu tive Rebeca aos 35 anos. Quando foi com 38, eu engravidei novamente. E perdi. Caramba. Quer dizer, eu perdi 3, você falou. 3 Perdeu bebês. 3 bebês. E só tive elas duas, né? Tá certo. Agora, você criou suas meninas no lar evangélico. Na Maranata, né? Instruindo suas filhas, não é? Instruindo suas filhas. Para a glória do Senhor. E a sua filha mais velha, Débora, não é? Ela desenvolveu alguma enfermidade
Isso já é mais recente? Isso. Há quanto tempo que foi? Não, ela teve o primeiro diagnóstico de mama em 2017. Isso ela já tinha já... Já era casada? Não. Não, né? Ela nunca... Ela só teve namorado... Ah, tá. Ela nem Ela, casou. não. Ah, tá. Entendeu? Ela falava que ela só ia casar com a direção de Deus. Sim, sim. Não queria namorado só para dizer, que tem namorado. É uma moça crente, eu tive o prazer de conhecê-la. Sim. Tem um testemunho lindo, maravilhoso o testemunho dela. Tá? E ela, em 2017, ela desenvolveu esse câncer de mama, mas ela já tinha sido avisada em 2016. Avisada como? Por algum médico? Não, por uma pessoa, um homem de Deus. Chegou para ela, apontou para ela e falou que Deus a estava livrando de um mal muito grande do lado esquerdo. Só que ela tinha problema do lado direito. Quando essa pessoa falou para ela, dentro da cabeça dela, ela falou assim, ele errou. É do lado direito. Mas ela não sabia Isso que em era. 2017. 2016. 16, um aninho antes. Outubro de 2016. Mas elas iam sempre a médico, estava sempre indo a médico, minha mesma médica que a minha. E ela já tinha feito todos os exames, estava tudo bem. Mas ela começou a sentir muita dor do lado esquerdo, na mama esquerda. Aí ela virou para mim e falou assim, mãe, eu quero ir na doutora. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 27. 27. 27 para 28. A gente tinha a mesma idade. Eu acho que ela era um pouquinho mais velha. Ela nasceu em 89? Ela nasceu em 88. 20 de dezembro de Ela era 88. um pouquinho mais velha do que eu. Um ano e pouquinho, né? É. Aí, o que aconteceu? Levei-a na médica. E ela foi fazer o exame nela. Aí ela virou e falou assim, Débora, eu encontrei um nódulozinho, né, na tua mama esquerda, vou pedir uma ultra, ela já começou a ficar nervosa, eu vou pedir uma ultra, mas você leve diretamente na mastologista. Não traga para mim, porque eu sou, né, ginecologista. Aí ela foi e levou. Aí a mastologista virou para ela e falou assim, Débora, eu vou pedir uma biópsia para você, mas eu te dou 99,9% de não ser maligno. 99,9%. Isso que o homem falou, né? Aí ela fez a biópsia e recebeu carcinoma invasivo na mama esquerda. Ela não entendeu nada, porque ela estava sozinha, depois que nós chegamos, né? E ela fez todo o tratamento. E, olha, gente, em 2017, em 2016, a Débora era perdida na casa do pai. Ela disse que tinha pensamentos de morte, né, amor? Ela falou pra gente. Gente, vocês não sabem o que é isso. Né? Tristeza, de depressão, de angústia, sabe? Ela terminou a FRJ, ela fez nanotecnologia, ela era pesquisadora. Ela terminou em 2014. E ela não conseguia emprego nenhum, nada, estágio, nada. Entendeu? Então, para isso era uma frustração. Sim. Ela virou para a gente, sempre falava comigo assim, mãe, eu não entendo por que Deus direcionou para eu fazer isso. Aí eu falei assim, filha, calma, não é assim. E em 2017 ela desenvolveu esse câncer. Aí ela, em maio, no final de maio, ela recebeu o resultado da biópsia. Em junho, já começaram assim negócio de marcar exames e tudo, e era muito difícil, porque uma ressonância ela faria hoje, só ficaria pronta daqui a 15 dias, daqui a um mês, e a médica queria tudo para a semana passada, porque era muito... crescia muito rápido, né? Aí, o que aconteceu? Quando foi no começo de julho, ela conseguiu marcar todos os exames. E todos os exames que ela marcou, ela conseguiu o resultado assim. Rápido. No dia 14 de julho, e eu não sabia essa do livramento. Ela não havia me contado. No dia 14 de julho é meu aniversário, e a gente estava fazendo um propósito de oração todos os dias, 8 horas da noite, por ela.
E foi todo mundo lá para casa, meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, né? Aí eu fui, falei assim, eu vou subir para me arrumar e daqui a pouco eu desço. E ela ficou na dela. Aí, quando eu desci, aí eu fui, a gente falou assim, vamos dar as mãos para orar. A gente foi orar, aí eu orei. Aí depois que eu orei, eu virei para ela e falei assim, Débora, Deus manda te falar que te deu um grande livramento. Aí ela ficou assim, me olhando. Aí ela falou assim, mãe, eu fiquei o dia todo perguntando para Deus que livramento era esse se eu tenho que passar por quimioterapia. Aí ela começou a quimioterapia no dia 7 de agosto. E ela ficou curada, gente. Ela não tinha, em dezembro, 27 de dezembro, ela não tinha mais nada, mas ela tinha um clipe para marcar Isso é um GPS que eles colocam lá no nódulo. nódulo, que conforme vai reduzindo para eles não perder ele de vista, entendeu? Para poder tirar aquele Para depois quadrante. tirar aquele quadrante ali, tira aquele clipezinho que ele botou lá e tira a área afetada. Né? E ela colocou. E ela, quando foi no final de dezembro, ela fez uma outra ressonância e ela tinha que fazer a cirurgia um mês depois do que já tinha dado o resultado, né? Aí ela fez, não tinha mais nada, nadinha, estava sequinho, estava tudo direito, e ela foi fazer a cirurgia. Aí ela fez a cirurgia, tirou o quadrante, ficou curada, ficou bem, fez a radioterapia e foi prosseguindo a vida dela. Mas ela queria seguir a profissão dela. O sonho dela de o trabalho. sonho dela de trabalho, de mestrado, essas coisas todas. E ela... Aí eu conto essa? Pode contar? Posso contar? Pode. Aí o que aconteceu? Quando ela terminou a FRJ, Sim. ela teria que ter ingressado diretamente no mestrado, para não dar uma pausa, mas só que ela estava muito perdida. Ela estava com a mente muito, muito confusa, né? Aí o que ela fez? Ela parou. E quando ela recebeu o resultado e já tinha feito o tratamento, ela já estava bem, assim, mais ou menos em outubro, ela fez um ofício, né? E mandou para a diretoria da UFRJ, solicitando fazer o mestrado, porque ela queria ingressar no mestrado na UFRJ, né? Onde ela fez. Aí o que aconteceu? Ela fez palestras, tudo para aumentar o CR dela, para ela conseguir fazer o mestrado. Ela foi ao diretor. Eu não conseguia. Não conseguiu. As portas começaram a ser fechadas. Fechou assim, de uma forma que ela não entendeu. Ela recebeu menção honrosa. Ela recebeu menção honrosa pelo que ela fez. Com o tratamento. E ela estava de turbante... Estava careca, entendeu? E todo mundo... O tratamento dela, O que aconteceu? Quando foi em março, ela sempre... Quando ela ia fazer toda a quimioterapia, tudo que ela ia fazer, ela sempre orava a Deus, entregava tudo na mão de Deus. E quando ela começou a radioterapia, no domingo à noite, na segunda-feira, ela ia fazer a radioterapia. E eram só 5 minutos. Ela orou a Deus no domingo da seguinte forma: Senhor, se for para eu fazer um mestrado, fala comigo, envia alguém para falar comigo. Isso no domingo à noite. Na segunda-feira, ela acabou de fazer a radioterapia, ela estava na recepção para fazer o agendamento da outra radioterapia, né? Aí ela sentiu bater assim no ombro dela e falou assim, Débora. Aí ela olhou, era a técnica de enfermagem que fazia a radioterapia nela. Aí ela virou e falou assim, você está trabalhando? Aí ela, no pensamento dela, não estou não, mas se você quiser arrumar emprego para mim, estou aceitando agora. Arruma uma vaga que eu estou indo. Mas aí não era isso. Ela virou e falou assim, você não quer fazer o mestrado no IME? Pô, aí que legal, hein? Aí ela pegou... IME é top. Aí ela olhou assim para ela, assustada, porque ela lembrou do que ela tinha orado. Ela orou, né? Deus, né, respondeu, né? Aí, rapidinho, nem 24 horas. Aí ela virou e falou assim, mas entrar lá é muito difícil. Ela, não.
eu vou te dar todas as dicas. É só você fazer mandar um e-mail, um requerimento. Ah, ela, só Mostrar isso? as pontuações dela lá e tal, né? Tudo, Histórico tudo. dela. Pô, O histórico que legal. dela. Aí ela conseguiu? Conseguiu. Mas não conseguiu no semestre que ela queria. Não conseguiu no primeiro semestre, né? Porque perdeu o prazo, achou que estava no prazo, mas perdeu o prazo de envio da documentação e Por quê? o IME recusou na hora. Porque era online. E ela, no edital, ela não leu nada online. Ela terminava no dia 31 de março de 2018 e era uma sexta-feira santa. Como ela ia enviar? Na quinta, ela ligou o dia todo e ninguém atendeu. Aí nós fomos na segunda-feira, quando ela saiu da radioterapia, ela pediu a gente, o Getúlio, né? Amor, tu me leva lá? Ele Ou seja, leva. ela vinha fazendo a radioterapia para se ficar livre dessa enfermidade, mas enquanto isso a vida vai Continuando. Continuando, vai isso. acontecendo, projetos, tudo caminhando. Tudo caminhando. Mas o que aconteceu que desencadeou a continuidade desse processo? Porque ela vinha fazendo radioterapia, praticamente ela Não, estava mas curada. aí ela ficou bem, ficou livre. Ficou livre. Livre. Mas... Mas a primeira indicação, ela ficou curada, né? Não tinha nada, ficou curada na mama. Certo. Mas aí já não foi mais na mama, né? Quando apareceu outra vez o câncer, já aparece em outro lugar. em outro Isso. lugar. No fígado. Algum fígado. tipo de metástase, alguma coisa? Falaram isso, pastor. Mas só que ela teve um probleminha na axila direita. E ela ficou internada tomando antibiótico intravenoso. Isso em 2019. Ou seja, do início De do 16. diagnóstico, lá atrás, do 17. nódulo. Isso foi 2017. 17. Você já está em 2000, E 19. 19. já se passaram Ela já 3 fez anos. Quase 3 tratamento, ficou curada e agora encontrou um novo câncer no fígado. Mas só que ela ficou internada 1 mês e pouco Uhum, e pediram uma biópsia uhum. desse coisa porque achavam que não era, tá? Plantar tinha uma interrogação. Eu fico imaginando, porque a gente não consegue se colocar diretamente no lugar da pessoa, né? Mas eu fico imaginando a pressão emocional que tudo isso gera, ocasiona, tanto para a pessoa que está vivendo o drama, como para os familiares, os que estão mais próximos, não é? E no caso de vocês, orando, pedindo misericórdia a Deus, porque é uma doença chamada de maligna, Maligna. né? Porque ela é maligna. Ela é maligna. Não é? E tem ceifado tanta gente, tantas vidas, na verdade. E quando você recebe um diagnóstico de cura, e aí passam-se alguns meses ou anos e percebe que a coisa voltou. De novo. E Né? quando volta, às vezes, volta com uma força tremenda, não é? Devastadora dentro do seu organismo. Eu penso que isso é complicado de administrar. Só tendo Jesus na nossa vida. Muita oração. Né? Muita oração. Vocês como pais, vivendo essa pressão, querendo ajudar, querendo incentivar, querendo apoiar, mas, por outro lado, também... Com medo. Nós somos seres humanos. Lógico. Não é? Nós somos seres humanos, nós sofremos, nós choramos, Com tristeza. nós nos desesperamos, principalmente quando é um filho. Porque às vezes a gente quer trocar, né? Eu queria, pastor. Podia ser eu. Exatamente. Ser eu. Por que não veio em mim? Veio no meu filho. A lógica da vida não é essa, né? Não é verdade? Exatamente. Então, essa situação toda, que é uma situação que milhares de pessoas já viveram e quem sabe estão vivendo. E eu sei que hoje, quando vocês olham para trás, vocês tiveram uma perda tremenda. Nós vamos chegar aí ao momento, mas essa situação de vocês pedindo socorro a Deus, pedindo oração na igreja, como é que foi isso? Isso foi difícil, né? Foi. Muito difícil. Nós envolvemos muita gente nisso, a igreja toda esteve envolvida nisso, família, parentesco, amigos do Brasil, amigos fora do Brasil. Muita gente orando, países intercedendo. E países, pastor, até falaram para mim algumas vezes, poxa, você perdeu tua mãe, você perdeu teu pai, você perdeu tua irmã, você
já devia estar acostumado a isso. Como assim? Como assim? Não tem como isso. Não tem como. Ninguém se acostuma com a perda. Ninguém se acostuma não com dá. isso. Possibilidade de Perda perder. nenhuma, né? Deus, são coisas diferentes, são sentimentos diferentes, totalmente diferentes. O sentimento de você, da sua mãe, o sentimento do teu pai é totalmente diferente. Esse sentimento de filho é totalmente diferente. Eu sempre falei para todos que me perguntam, eu não quero viver amarrado na Débora, pendurado nela. Ela já foi. Sei que ela está bem. Ela continua sendo minha filha. Mas se eu estiver na rua, no mercado, no açougue, onde eu estiver, na fila, se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Lógico. Sim. Eu vou chorar. Eu não vou me prender a isso, não. Não vou ficar Uhum. me prendendo nisso, deixando esse negócio me tolir, me sufocar. Não. Mas a gente pediu socorro a todos nos socorreram, todos nos ajudaram, intercedendo, é oração. A igreja foi importante nesse processo. Muito importante, importante. Família muito de Deus é Muito importante. importante. E a Débora teve uma ação forte nesses últimos episódios, né? Do final, né? Dela ser realmente um exemplo. A juventude lá fala muito. A Olha, Débora é um exemplo muito forte na juventude de Jacarepaguá. Foi. De fé, De porque fé, ela administrou. perseverança, Eu não de estava lá. serviço a Deus. De estar buscando a Deus, de querer evangelizar. Olha, de querer ser missionária, gente. Mesmo durante as quimioterapias, ela foi fazer curso de evangelismo, curso de missões. Que legal. Lá Foi em para São Paulo fazer curso Ela de foi pra missões. Ela não Zion. queria falar, eu não quero parar, eu quero continuar. Se Deus Me ceifar ali na frente. trocar comigo, ela até propôs, eu troco, porque ela sempre gostou de estudar. Muito Falou em exatas com estudiosa, ela, gente. Muito ela estudiosa. assumia na hora que era exatas e não tinha colher de chá, é com ela mesmo. E legal. muito Entendeu? inteligente. Muito inteligente. Pra fazer Suspeito de falar por ser filha. Mas chegou o momento. Mas em ela que- chegou um momento de trocar, ó, Senhor, eu troco tudo o que eu quero estudar, o que eu quero fazer, de estar dentro de um laboratório fazendo uma pesquisa, eu troco pelo evangelismo, pelas missões, se tu quiseres fazer isso comigo, Eu deixo o doutorado. deixa o doutorado. Chegou o momento do diagnóstico, do processo, que ela sabia que não ia sobreviver? Não, ela cria, pastor, até Até o último o segundo. final, o último suspiro dela, E- que ela e- ia ser curada, ia ser missionária. E nós, pais envolvidos direto, nunca passou pela nossa mente, pela gente, o Débora vai embora Que ela agora, vai vai embora. morrer, que ela vai morrer, ela vai embora. A gente nunca parou para isso, a gente não tinha tempo para isso. A gente não tinha tempo de parar para ficar pensando, caramba, A gente tinha meu tempo de Deus, estar orando, ela já buscando, vai, eu vou buscando. ficar sem ela. A gente não tinha tempo para isso. Vocês buscavam a Deus para que ele Nosso fizesse tempo- o milagre. isso, se Criaram dedicando até o último momento. até o último Até o último momento. Como, Até o como eu último falei, instante. estava falando para o Lucas, quando a Isabela, que foi amiga dela, amiga desde a infância, tá? Desde criança que elas eram amigas, e a Isabela, ela é fisioterapeuta de CTI. Então, ela sabia de tudo, né? Em relação a Todos os os detalhes detalhes, ela médicos. sabia, né? Sim. Isso, ela é também muito estudiosa. E então, ela chamou a Rebeca nesse dia, chamou a Rebeca, e ela tinha recebido uma resposta sobre artigo científico. um artigo científico que ela escreveu um mês antes dela se internar. O professor ligou para ela e falou assim, Débora, se você quiser desistir, a gente desiste agora. Aí ela falou para ele assim, eu ouvi, eu estava sentada na sala, ela falou assim, professor Sérgio, eu não sou daquelas que desistem, nem daqueles que olham atrás. Vamos prosseguir. E todos os objetivos Prosseguir. dela, foram cumpridos. Eu creio que Deus honrou ela e Honrou abençoou ela. Ela teve um artigo publicado numa revista americana, revista científica. Ela, 2 dias antes de ela partir, Artigo de mestrado dela. No mestrado, a tese dela. a Que tese legal. foi publicada na revista científica. E 2 dias antes de partir, ela recebeu um e-mail, mas eu não tinha visto ainda. Nem ela tinha visto. Aí depois que ela faleceu, que ela partiu, eu fui olhar os e-mails dela. Ela faleceu no hospital. No hospital, No 26 de agosto. hospital. Aí eu fui olhar os e-mails dela, tinha um e-mail de uma universidade na França, oferecendo para ela uma bolsa para ela fazer o doutorado dela, né? Uma bolsa em euros, né? Todo o curso
completo Sim. em euros, pagando até o final do curso em euros, doutorado em engenharia de materiais. Aí tá, eu andei pesquisei, achei outro e-mail que ela já tinha acordado com a reitora da Universidade de Stanford. Uhum. Ela tinha acordado o quê? De fazer o doutorado lá, Em Stanford. em Stanford. Ela já tinha tirado o passaporte, já tinha feito a tradução juramentada do histórico dela, já tinha estava se tudo adiantado pronto. tudo. Tudo. Já estava Ela, tudo pronto, já tinha combinado, certeza. ela já tinha feito um acordo ela com só ela. ia fazer prova, né? Ela só ia fazer o teste lá de avaliação do inglês dela, que o inglês dela era muito bom. Muito bom. E como é que vocês lidam com isso? A gente lida. Saudade. Não, Saudade. eu digo, esse processo esse caminho que se vislumbra, não é? E que de repente foi ceifado. Não é? Vocês servem a Jesus. E eu estou aqui para levantar algumas questões interessantes, e essa é uma delas. Mas para que vocês digam que tipo de fé vocês têm em Deus. Porque vocês perderam uma filha com 32 anos? 33 anos, 8 meses e 6 anos, dias. 33 anos, com a vida praticamente arrumada, Arrumada, gente. É uma vida... o caminho já preparado, Sim, sim. devido ao preparo que ela teve, que ela tinha, né? Sim, tinha um conhecimento Tinha um genial. conhecimento, possivelmente, se viva estivesse e com o futuro caminhando normalmente, ela seria uma cientista, quem sabe, Sim, pesquisadora. importantíssima. Pesquisadora. reconhecida Sim. dentro e fora do nosso país. Com Mas certeza. foi ceifada. Como é que vocês lidam com isso? A gente costuma conversar sobre as lembranças, sobre isso, que tudo, esses fatos aconteceu, a gente conversa sempre. A gente fala um pro outro. A gente sabe que não perdemos ela. A gente sabe que ela mudou de endereço. É. Porque a gente crê num Deus que tudo pode. Amém. A gente crê, a gente sabe, mas somos seres humanos, a gente sabe onde ela está, a sabe onde a gente vai encontrar com ela, a gente sabe qual o futuro dela e sabe que o nosso futuro, se a gente não fizer alguma coisa para isso, a gente não vai chegar lá, a gente tem que fazer a nossa parte, buscar o Senhor, buscar a Deus todos os dias, buscar em todo tempo, andar junto com Ele, colado com Ele, que a gente sabe. E ela estava Como firme cristão. com Jesus. Tá, Uma moça tá. crente, fiel a Deus. Talvez no auge, né? Tava. No auge do que se poderia dizer que Isso. estar firme com Jesus. Ela Está tá. firme com isso mesmo. Então, a gente é cristão, você é cristão, mas não, nós somos seres humanos. A gente sabe que ela não está mais aqui com a gente, mas a gente não perdeu ela. A gente Nós não sabe o perdemos destino ela, dela. a gente sabe onde ela está. Verdade. E é para lá que a gente quer ir. Junto estar lá onde ela está. A gente quer ver a Mas face para do isso a nosso gente tem que estar Salvador, né? todo dia buscando, aumentando a nossa fé e buscando e batendo na porta. Essa Senhor, convicção que vocês têm, é lógico, vocês baseiam ela em alguma coisa. Em uma vivência, em um relacionamento com Deus. exatamente. 37 anos de convertido, não convencido, não de frequentador de igreja. Nós não nos consideramos frequentadores de igreja, consideramos convertidos ao Senhor Jesus. Membros atuantes na Maranata. Nós Esse somos tipo do de Ministério e consciência Família. que Né? o crente tem em Cristo Jesus, ele adquire isso através de uma relação com a Bíblia, com a palavra Isso. de Deus. Com Exatamente. a leitura da Bíblia, a gente sabe, a gente lê a Bíblia e Estuda Deus... a palavra de Deus. Busca em oração, a gente busca em oração, estamos lá todo dia. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda porque nós somos fracos. Mas como Precisamos. seres humanos é muito duro perder uma filha com muito. essa idade, na Com flor da idade. certeza, pastor. com Muito certeza. duro. A lógica da vida não é essa, né? Não é essa. É primeiro eu e ela irmos, né? Isso, exatamente. Mas é duro mesmo, difícil de chegar em casa e saber que daqui a pouco eu olhar assim para a porta. Mãe, pai, cheguei, estou morrendo de fome. O dela era esse. Que é o padrão, né? Era o padrão. Mas olha só, mas era o padrão dela, mas não era o padrão da doença dela. Sabe? A médica, toda vez que ela ia à consulta, a médica perguntava assim para ela: Débora, e como é que está a tua alimentação? Ela: ótima. Débora, você sente fome? Aí ela não emagreceu. Ela engordou, no caso, ela adquiriu mais peso porque era muito Sim, medicamentos, sim. né? Que ela tomava. Mas
o normal dessa doença que ela adquiriu não dura nem 6 meses. E ela durou quase Tem 3 prazo de anos. validade. É o prazo de validade. A médica falou para mim, na minha cara. Aí eu virei para ela e falei assim, sabe por quê, doutora? Porque a minha filha era um milagre. Falei para ela. Foi um presente de Deus Foi um para todos presente. vocês, né? O que eu falo, ela era um presente de Deus, foi um presente de Deus para Glória a nós. Deus. Entendeu? E nós, como cristãos, não querendo dizer que a gente é melhor que alguém, melhor que esse, aquele outro, mas nós nunca batemos nelas. Sempre procuramos ensinar elas, não, é isso, faz isso aqui certinho, é isso aqui assim, assim que é assim. Sempre. Você tinha uma outra forma de disciplinar suas filhas. Uma forma, sabe, uma fórmula assim, pastor, de Rebeca chegar, assim, vamos dizer, aos 16 anos. Aquelas rebeldias, aquelas coisas assim de, não tô, não, quero dormir, não sei o quê. Não, dormir não. Vambora. Hoje é dia de EBD. Vambora. Domingo. Ir para casa de manhã e de noite. Vambora. O que é normal, todo mundo passa por essa fase de adolescência, não quero. Exatamente. Hoje é normal. não sei o quê. Mas a firmeza, a convicção, né, dos pais falando com os filhos, né? Vocês tiveram essa firmeza, né? Isso. Graças a O Deus, coração de gente vocês hoje, em relação a esse assunto, está em paz. está em paz. A gente sente falta, saudade, como qualquer Vocês ser não tem humano. revolta nenhuma no coração. Nenhuma Não. revolta, nenhuma raiva, Nenhuma ódio de ninguém. pecado. Apesar de a gente ter visto alguns erros, alguns percalços que não poderia ter acontecido nesse meio todo, mas está na mão do Senhor. Estou em paz de que o Senhor está no controle Amém. Amém. dessa situação toda. Amém. Amém. E que um dia nós vamos nos ver no céu. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Aí você pensa assim, bom, acabou a luta, né? Minha filha está com o Senhor Jesus, a gente vai sentir falta dela, mas vamos seguir a vida. E aí, Getúlio? Você E aí é você que entra na você batalha. que né, entra gente? no alvo do processo, do problema, da dificuldade. O Exatamente. que aconteceu, Getúlio? Os problemas que você desenvolveu, você acha que tem alguma coisa a ver com o sofrimento da perda da sua filha? Mas conta primeiro o que desenvolveu, o que aconteceu O que aconteceu? com você? Eu, depois que eu me aposentei em 2016, aposentei da Petrobras, eu fazia academia, meus exercícios lá, eventualmente, não era regularmente. Depois de 2016, quando eu me aposentei, passei a fazer meus exercícios regularmente. E academia todos os dias, de segunda a sábado. 2 horas na academia. Não ia para academia para conversar, ia para fazer os exercícios. E aí? Legal. Viu? Mantendo minha Tentando forma manter uma vida regularmente. saudável, né? Tinha, na Petrobras, a gente tinha um programa chamado Exame Periódico. Todo ano, em janeiro, eu fazia meu exame periódico, meu exame de saúde. Check-upzão. Então, eu Você me estava bem. me aposentei, continuei com ela fazendo isso em janeiro. Fazia Tanto os é que exames. uma semana Você depois... está querendo dizer que o que aconteceu com você não aconteceu porque você é um desleixado, não cuidava de Não, si mesmo. Você eu- sempre manteve sua vida em forma, na alimentação, com exercício e tudo mais. Eu penso dessa forma aí. Uhum. Eu pensava dessa maneira aí. Estou com minha saúde em dia, eu só ia para a academia com autorização do cardiologista, dos Cardiologista, exames estão tudo de direitinho. eco, esteira, Tá, mas o que sangue, que tudo aconteceu? direitinho. 29 de dezembro eu vinha da academia, passei mal. Comecei a arrotar, não parava de arrotar. Aí eu cheguei para ela, me dá um chazinho aí, achando que era Um refluxo, problema né? gástrico. Alguma coisa. Isso, é. Aí eu fiz Achando chá que era um de problema gástrico. louro. Ah, me dá um chazinho aí. Ela fez um chá de louro, me deu 20 minutos, não estava sentindo mais nada. Ou seja, é um problema gástrico mesmo. Que se comprovou, né? Isso, comprovadamente. Não senti dor no braço, não senti dor no peito, não senti nada. Nada. Só gases, gastrite e arrotando, não parava de arrotar. Isso foi quinta-feira, 29 de dezembro. Sexta-feira, 30 de dezembro, fui à academia, fiz 2 horas de exercício. Você ainda fez exercício? Fiz Foi sexta-feira, 2 horas de foi. exercício. Caramba. Na abertura e no fechamento eu faço aeróbico, fazia aeróbico, corria na esteira. Ainda com problema gástrico? Não, já não tinha mais problema. Aí já não sentia mais nada. Não estava Parou. sentindo mais nada. Parou. Fiz minhas 2 horas lá de exercício, musculação, tudo. Sábado, dia 30 de dezembro, não vou à academia hoje, não.
31. Não foi eu, não. Domingo, dia 1º, segundo, dia 2, fui à academia. Fiz lá minhas 2 horinhas de exercício. Uma esteira no início, uma esteira no final. E 9 séries de abdominais de exercício. Terça-feira foi de novo. O cara é bom, hein, na academia. O cara é bom. Terça-feira. Terça-feira foi de novo à academia. Novamente. Quando eu cheguei, aí ia às 11h30, por aí assim, voltava da academia por volta de 2 horas. Quando eu cheguei em casa, 2h20, por aí assim, comecei de novo, gastrite, arrotando. Ela tinha ido ao médico. E eu fui embora. Ele chegou, assim que ele chegou, eu saí. Eu vou pedir refrigério novamente para tomar um chazinho. Uhum. Não senti nada, achando que Outra era problema gastrite de gástrico. novo, né? Aí não passou, né? Não passou. Eu falei, não tá passando, vamos pro médico, não tá passando. Tô arrotando e uma dor muito forte. Na rua. Aonde? Eu estava na rua. Uma dor muito forte no aqui. abdômen, no centro do estômago. Sei. Estômago. Não senti dor no peito, não tinha dor no braço, não tinha nada. No meio do estômago. No meio do estômago, dor no meio do estômago. Muito forte. Aí cheguei no Hospital das Clínicas na Taquara, fiz um eletro, você teve 2 infartos. Caramba. 2 infartos? Ou 2 seja, infartos. um no primeiro dia lá 29 e e outro no dia 3. E outro no dia 3. 2 infartos. Na mesma hora me deram uma injeção no peito, né? Por causa E da você dor. fazendo exercício e parará, Isso, infartado. infartado. E já com o segundo infarto acontecendo, né? Isso, Você estava durante o infarto quando já você estava no descobriu. segundo infarto. Mas ainda não foi na rua nem na academia, foi só que eu cheguei em casa. Aham. Quando eu cheguei em Graças a casa, Deus, comecei a gente, passar mal então. dentro de casa. Aí suei a sala toda, encharquei a sala de suor. Encharquei a sala de suor. A sala ficou toda encharcada de suor. Suei tudo que eu tinha de líquido. No Hospital das Clínicas me transferiram para o Quintardó, né? No Quintardó, na madrugada do dia 3 mesmo. Já coloquei o primeiro stent, dia 4. Coloquei o primeiro stent, na artéria que estava em melhor situação. Artéria entupida. Pior situação, artéria entupida. Tá muito... Fazendo exercício com alimentação Regradinho. regradinho. Gente, ele não é... Artéria Caramba. entupida. Aí fiz um primeiro stent, colocou o primeiro stent e fiquei internado ali 72 dias no Quintador. Caramba. 72 dias. No Quintador. O coração fraco. Nas primeiras... 30% de células acabou. 30% do coração, quando ele fez o primeiro eco, Ah. né, que ele mostra você lá, o teu coração batendo, mostra ele de todo direitinho, mostra direitinho o coração, mostra a válvula mitral batendo, abrindo e fechando. No primeiro eco, já mostrou a parte de baixo. Ó, tá vendo essa parte de baixo aí? Ó? Já estava toda destruída a parte de baixo do coração, a parte de baixo. 30% do coração tu já perdeu. Caramba, cara. Aí fiz o primeiro, fiz uns 50 ecos lá. Eu perdi a conta. Eu estava contando no começo, depois eu comecei a perder a noção, perder a noção dos Perde a dias, noção. aí você perde a ordem cronológica da coisa, aí eu já esqueci a contagem. Aí eu já com o coração 30%. Aí nos primeiros dias, como meu coração estava muito fraco, eu não podia Comer nem beber. nem beber, porque seria mais um motivo para o coração trabalhar. Uhum. Entendeu? Você tinha que fazer o coração trabalhar o menos O possível. menos possível, porque estava muito fraco. Uhum. O que eles fizeram? Reduziram a minha alimentação, não comi nada, fiquei uma semana sem comer, fiquei uma semana sem beber, o único líquido que eu bebia era o da medicação, né? Quando eu tomava a medicação, eu tomava o líquido. E soro direto. Depois de uma semana, isso fazendo eco todo dia. A falta de ar não passava, coração fraco, eles foram fazer outro eco. Depois de mais vários ecos, foram fazer mais um eco duplo, um colorido, que mostra uma resolução melhor. No dia 19 de janeiro. 19 de janeiro. Isso tudo aconteceu do final do ano para o início desse ano, agora de 2023, não foi? Foi Isso. no dia 3 do 1 para cá. Ah, foi no iníciozinho do ano que você Início deu do entrada ano. no hospital. Isso. Foi esse ano. Para ver, eles queriam ver por que eu continuava com falta de ar, se eu já não estava com líquido no pulmão, né? E o coração mesmo muito fraco. Foi aí que Aí, o que aconteceu? Nesse dia 19 de janeiro,
Nós temos também um grupo lá na Maranata, na Praça Seca, de intercessão, que tem uma irmã, o nome dela é Jaqueline. Ela mandou um áudio para mim, dizendo que Deus incomodou muito a ela de interceder pela vida do Getúlio. Veio o Getúlio e interceder, me chamar, e orar, e clamar. E ela estava lendo aquela passagem. Quando Jesus passa de uma margem para outra, ainda de tardezinha, que Jesus pega o barco, atravessa, que vem a tempestade, né? Aí ela falou até a passagem. Eu tinha até. É engraçado, a gente grava tudo e na hora esquece, né? Aí ela falou assim: o interessante, irmã Ifigênia, é que fala na palavra ainda de tardezinha. Então, eu falo para a irmã, ainda esta tarde. E realmente, isso eram 2h05 da tarde. Quando foram 3 horas, umas 3 horas mais ou menos, foi um médico lá fazer esse eco diferente no Getúlio, porque eu mandava, tá? Desculpa, mas não é que eu mandasse, não. Eu queria, sempre que estivesse fazendo alguma coisa, eu falei assim, gente, não tem que fazer uma ultra nele, não? Gente, não tem que fazer um outro eco? Eu ficava muito preocupada, porque ele ficava com falta de ar. Então, e com a perna Você muito estava acompanhando inchada. ele? Eu estava no semi-intensivo. Ele ficava entre UTI e semi-intensivo. Semi-intensivo e UTI. É assim que ele ficava. Eu ia e o tempo voltava. todo. Tinha alta do UTI e voltava para Voltava pra UTI. Só para não me perder no raciocínio. A irmã te mandou áudio e falou que ainda esta tarde... Esta tarde, do dia 19. O que vai acontecer? O que ia acontecer? É. Aí o médico tá lá fazendo eco. Aí o que ele descobriu? Que tinha uma porção de líquido na bolsa. É bolsa que se fala? É membrana. Na membrana do coração. Membrana que envolve o Que coração. envolve Tem o coração. Em volta do coração E ele tem uma não membrana. sabia o que era. Caramba. Era um líquido. Aí ela virou e falou assim: Deus manda te falar que enviará um anjo em forma de gente que fará um outro exame nele. Gente, aí ele foi transferido para o CTI. Depois desse eco, foi transferido para o CTI. Ele foi fazer um outro exame muito mais Específico, detalhado? detalhado para ver qual era o líquido. E o líquido que era sangue. Era sangue. Aí eles fizeram um dreno um dia lá que eu já perdi. E eram me 5 perdi. horas da tarde. Mas eram 5 horas da tarde daquele mesmo dia, ainda de tardezinha. Aí eles fizeram um dreno, tiraram sangue do que ficava entre o coração e a membrana, né? Aí com isso eu melhorei a falta de ar, né? 500 meio litro. Meio litro. De sangue. Meio litro Caramba, de sangue. muita coisa. É. E com isso eu já não tinha mais noção do tempo cronológico. Eu não sabia mais. Eu hoje, possível me perguntar, relata aí dia a dia, eu não sei mais. Se era segunda, se era quarta. Eu não Não. tenho como consigo lembrar isso. Se já faziam 20 dias que você estava lá, se já Isso, faziam... eu não consigo lembrar isso na história, historicamente, eu não consigo mais colocar isso em ordem. Porque eu não lembro. Não lembro como. Eu lembro de momentos assim. Como se fosse flashes. É. Aí foi o primeiro dreno, né? O primeiro dreno tirou meio litro de sangue do coração, porque o coração estava inchado. Com isso, no eco você vê a válvula mitral fazer isso, ó. Ela faz exatamente isso, essa batidinha assim. Quando ela abre, o coração bombeia o sangue. Ela estava assim. Aham. Meu coração já estava inchadão, desse tamanho. Caramba. E como o coração não bombeava mais sangue, pouco sangue para o corpo, qual foi o primeiro órgão a acusar o golpe? A vesícula. Como ela não recebia sangue suficiente, ela inchou. Inchou e jogava todos os gases para o centro do meu estômago. Ah, tá. Por isso os gases. Por isso os gases. Era uma dor insuportável. Você não Muita conseguia botar nada na boca. Começou a desregular o seu corpo todo. Exatamente. Tudo. E eu fiquei mais ou menos uns 7 dias sem comer, sem beber líquido. Depois disso, foi voltando aos poucos. Eu fui voltando aos poucos tomar papinha, né? Comida de bebê mesmo. Papinha mesmo, batidinha ali, um pouquinho só. Aí levei uns 20 dias nisso, depois para começar a comer comida sólida novamente. E o coração já estava desinchado.
Foram 20 dias no antibiótico para desinchar a vesícula e desinchar o coração. Para esfriar a vesícula. Esfriar, eles chamam de esfriar a vesícula. Dizem que ela está quente quando ela está inchada. Aí foram uns 20 dias para voltar a comer sólido, que o coração já estava com mais força, né, para você ter sangue suficiente para fazer a digestão. Né? Gente, é muita coisa. E nisso foram indas e vindas do CTI. Até em alta do CTI, já estava de olho no elevador ali, no semi-intensivo, já de olho no elevador, que nada, voltava para o CTI. E no dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro ela estava lá comigo, ela ia todos os dias lá. Não, eu já estava na SEMI com você, eu ficava Na direto, SEMI, eu ficava direto com ele. No semi-intensivo, e estávamos conversando. Eu vou no banheiro. Fui no banheiro, fui lá, soltei uns gases. Quando eu levantei, na mesma hora, falta de ar. Na mesma hora, ou seja, todo o líquido do meu corpo vazou para o pulmão. A pleura encheu, né? A pleura é uma veia que fica aqui, nessa parte aqui. Ela é quem controla o líquido nessa parte de abdominal aqui. A veia cava e a pleura, né? Aí ela... Veia cava, desculpa. Veia cava. Aí ela, na mesma hora, o pulmão encheu. Pulmão encheu, e é como se você estivesse literalmente se afogando. Literalmente, você está se afogando, a água está subindo e o ar começa a faltar. Né? E eu comecei, na minha mente, fazendo uma contagem. Faltam 2 segundos. Quando eu contei 2 segundos, Senhor, Tu me perdoa minhas falhas, e os meus erros cometidos, não leve-se em consideração, me perdoa, mas me toma nos teus braços agora. Porque eu senti que ali era o momento. Ia ser ali, né? Era o último segundo de vida dele. Você ficava pensando que é só mais uma respirada. Isso. Aí ele entregou nas mãos do Senhor. Eu me entreguei nas mãos do Senhor, que eu senti que ali eram os meus 2 últimos suspiros. Aí eu fui voltando, a minha respiração foi voltando, foi normalizando, foi voltando ao normal. Nisso a sala tinha umas 15 pessoas dentro da sala. Tentando te... Médicos, enfermeiros, assistentes, ajudantes. Tinha umas 15 pessoas mais ou menos na sala, não, no quarto. Né? Dentro do quarto, que foi enchendo, né? Emergência, socorro e tal. E depois que eu falei isso com o Senhor, falei, não foi em pensamento, falei, expressei. Né? E todos ali ouviram. Eu fui voltando, a respiração foi voltando. Aí, quando eu já estava praticamente respirando normal, eles me deram uma injeção que eu esqueci o nome. Tridil. Porque a pressão dele foi a 20/10. A minha pressão disparou. Aí tem que colocar tridil para a pressão normalizar. Tridil. Aí eu fui normalizando, aí eu estava no semi-intensivo, voltei para UTI novamente. Aí teve que usar uma máscara respiradora, uma máscara NVI que acontece? te ajuda. Essa máscara, ela joga ar, líquido no ar. Ela joga ar dentro do teu pulmão e ajuda a empurrar o líquido para os poros. Para os vasos. Para os poros. Para os vasos, para sair nos poros, o líquido. Entendi. Botei uma máscara NVI, que é um ar muito forte, e tomei. 1 hora depois eu já estava começando de novo a ter teve outro. Outro edema pulmonar agudo. 2 horas depois. Aí tomei outro tridil, a pressão normalizou. Eu costumo dizer aí pra galera aí que tá todo mundo perguntando, eu escapei de 5 mortes. Eu recusei as 5. Eu não gostei das 5, eu recusei. Não gostou das 5, não. Nenhuma delas convenceu. Nenhuma me satisfez, eu recusei as cinco. 5 propostas. Foi Deus que me guardou. Foi Deus mesmo. Foi Deus que me Você é um guardou. sobrevivente. O sobrevivente. É o náufrago. Foi Deus que me guardou nessas 5 vezes. É mesmo? E várias intercorrências, muitas. situações do hospital que não merecem ser comentadas. Eu só comento com ela em casa. Cada situação constrangedora, mas Deus sabe de tudo. E foram 72 dias. Tive alta em março. Fui para casa, feliz da vida. Mas antes disso, aliás, pastor Rômulo já tinha lá me visitar, muita gente da igreja foi me visitar. Eu ia te perguntar. Nós conversamos com o médico o seguinte, doutor,
Vamos acabar com esse negócio de... Tem alta do CTI, vai pro semi-intensivo, volta pro CTI. Decide aí, eu vou ficar em algum lugar. Vamos decidir um negócio. Como me der alta agora, não deixa aqui no CTI, me dá alta direto. Eu quero, Para ir para casa direto. Não, ela falou, eu também falei com o médico. Doutor, a alta direta do... Pode ser a alta direta do CTI para casa? Aí vira ele para mim. Olha só, isso não é de praxe, não é. Você tem que... Falei, mas a gente não aguenta mais semi-intensivo, não. Se ele está bem aqui no CTI, ele pode sair direto? Aí ele pode. Eu acabei tendo alta direto do CTI, sem ele precisar voltar para quarto. Aí achei que estava tudo bem, porque o que acontece? No penúltimo dia, eu fiz um exame chamado ressonância... Ressonância do coração. Ressonância do coração, o exame. Esse exame mostra a real situação. Então, não tinha indicação nenhuma para colocar marca-passo, colocar CDI, colocar desfibrilador, não tinha indicação nenhuma. O exame estava me liberando de tudo. Fui embora para casa. Ele nunca teve. Aí, no dia 16 de abril, que foi a segunda internação, tinha consulta marcada com o cardiologista. Ele ia me avaliar. Ele é especialista em insuficiência cardíaca. E transplante. E transplante. Ele me avaliou. Quando eu sentei na maca dele para ele começar a me examinar, eu comecei a passar mal. Comecei estava dentro do hospital ainda. Não, no consultório. No consultório. Já tinha tido alta, tinha ido para casa. Tinha ido para casa? Em março. Aí passou um tempo, né? Passei em março, eu tive alta, fui para casa. Ele foi para casa 15 de março. 15 de março. 19 de março que a gente voltou no Dr. Antônio. Tá. Não, passou uns dias, você passou uns dias em casa e voltou para fazer o exame. Passei uns 19 dias. de abril. É isso. Passei uns dias em casa, achando que estava tudo bem, estava me sentindo bem, não estava sentindo fraqueza. Aí fui lá na consulta, quando ele pediu para me deitar na maca, ia começar a me examinar, eu comecei a passar mal, comecei a ter arritmia, o coração disparou, ele olhou assim para mim, não vou nem te examinar, já estou dando para ver que teu coração está disparado. Só eu olhando, o coração está disparado. Vai internar agora, se for para casa, tu vai morrer. Tá com ataque cardíaco. Meu Deus. Caramba. Foi a 121 de batimento. BPM. E o coração ainda não estava recuperado totalmente para isso, né? Imagina. Isso é muita coisa para... Já está nessa velocidade toda. Essa velocidade toda. Caraca. Dali saí direto pro Copador. Do consultório dele, fui direto pro Copador. Cheguei no Copador, não tive mais nada. Não tinha mais nada, eles me avaliaram. No mesmo dia, indicaram o CDI, que é um desfibrilador. O que é um desfibrilador? Ele não é um marca-passo, ele é um desfibrilador e marca-passo. Ele... É aqui, ó. Tá aqui embaixo da pele. Certo. Tem 2 fios que saem e são aparafusados no coração. Sim. Quando o coração dispara, ele dá um choquezinho e o coração volta, controla o coração. Volta para o limite. Ele não tem um limite máximo de controle do coração. É um limitador de velocidade. Ele tem um limitador de velocidade. Boa explicação. Limitador de velocidade. Começa a passar dos 80, você pá! Pum! Caramba. Eu virei Transformer. Eu falei para ele que ele virou Transformer. Eu virei Transformer. Aí esse desfibrilador, ele controla se o coração se exceder, beber demais, se exceder, né? Tu já passar o limite, alto, aí ele dá um choquezinho e ele volta para o normal. Volta para o normal. E foram mais 15 dias nessa internação. Ou seja, nesse dia, Deus me deu mais um livramento. Foi a quinta morte que eu podia ter morrido ali. Podia mesmo, gente. Se você for, o médico foi claro, se você for para casa agora, você vai morrer no meio do caminho, do jeito que tu tá aí. Teu coração não vai aguentar. Jesus. Ele tá tão forte, batendo tão forte, que ele vai começar a enfraquecer. E foi aí mais um CDI, mais um livramento, mais uma bênção de Deus na minha vida. Aí, às vezes, eu sempre converso com ela. Não é para a glória minha, não, é para a glória de Deus. Eu nunca perguntei para o Senhor lá, nos meus 87 dias de internação, nunca perguntei para ele, por quê? Por que já foi a Débora? Agora porque eu nunca perguntei isso para Deus. Mas eu sempre perguntei para ele, para quê? Em todas as minhas orações, lá que eu estava lá internado, nos 87 dias. Qual o propósito? Qual o propósito nisso? Para quê? Para quê? Um belo dia, desses muitos dias, foi o Fernando e a Zeli, que eram membros
da nossa igreja de Praça Seca, eles agora estão no Recreio, eles foram lá me visitar. Aí nós estávamos conversando, eu, ela e o casal, né? E eu sabia, todos os dias, meio-dia já sei quem é a mulher que leva meu almoço. 4 horas já sei quem leva meu lanche. À noite a mesma coisa, já sabia quem era a pessoa. Um belo dia entrou lá, 4 horas da tarde, mais ou menos isso. Acho que era. Entrou uma menina, uma jovem senhora, que eu nunca tinha visto, Eu nunca tinha visto. não conhecia ela, com minha bandeja. Vim trazer a sua sobremesa. Era um copo desse tamanho de 500 ml com 2 dedinhos de... Era assim, tudo contadinho. que era tudo... contadinho, controlado, o líquido. Até hoje ainda tenho líquido controlado, tanto é que não posso beber isso tudo. Até, com 2 dedinhos de suplemento. Não, vim trazer sua vitamina. Na verdade, eu não vim trazer sua vitamina. Eu vim dizer para você que Deus mandou falar isso, isso e isso para você. E o que era? Que Que mensagem era para essa? testemunhar, que era para servir de testemunho, que tem gente querendo desistir. Tem gente querendo desistir desse Deus, tem gente querendo chutar o balde, querendo chutar tudo para trás. Então você vai testemunhar e vai contar e vai falar para esses o que Deus fez na tua vida. Que pode fazer na vida dessas E que pode fazer na pessoas. vida dessas pessoas. E não foram assim dias... Foi uma enfermeira que falou pra você? Foi, Não, a não. nutricionista. Foi uma nutricionista do Nutricionista hospital. hospital. Eu nunca tinha visto, ela nunca tinha aparecido no hospital. Foi te levar vitamina e Foi te... levar quem Só pra trazia falar normalmente isso. a sobremesa. Respondeu o propósito que você estava Respondeu a oração, o propósito, os praquês, não os porquês, que eu não Aham. perguntava. Né? Foi lá e respondeu, é isso, 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 isso. Foi por isso que nós convidamos para você vir aqui. E Para vocês virem aqui. outro dia, era à noite. À noite normalmente ela não estava lá, eu estava no CTI. Aí a porta estava aberta, até te contei. Aí a menina da limpeza parou na porta do quarto, aí olhava para mim, olhava para fora, aí entrava, não saía. Eu já sei, pode entrar. Pode entrar que eu sei que você tem um recado para mim. Manda ver. Manda aí, eu sei que tem... desculpe, meu querido, desculpe. Não tem que se desculpar, não. Você tem um recado para mim, eu tenho certeza disso. Então me manda o recado. Ela não manda, Deus manda te dizer que é isso. Então você fica sossegado, tranquilo, que Deus está te dando a vitória. Falei, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deus ficou o tempo inteiro com você lá no hospital. Tempo inteiro, gente. Te dando- Em um momento algum eu fiquei entubado. Em momento algum eu fiquei sedado. Em momento algum eu não fiquei lúcido. Estive lúcido o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. lúcido. Um enfermeiro entrou lá. Não, esse daqui, esse paciente aqui, ele é lúcido, ele não tem problema nenhum, não. Pode liberar ele para ele fazer as coisas aí. Que tinha lá Que tinha que ficar amarrado. um sisteminha de fisioterapia, né? Pequenininho, rapidinho, fazia uma fisioterapiazinha para não ficar muito tempo parado. Parado, lógico. É. Mas graças a Deus, glória a Deus, porque... Amém. Aí, pastor, Amém. o mesmo Deus que cuidou do Getúlio, o mesmo Deus que ouviu as orações que fizeram em prol do Getúlio, esse mesmo Deus também cuidou da Débora. Sim. Esse mesmo Deus ouviu as orações nossas de e da cada Débora também. Entendeu? Sim. Mas aí a gente pensa assim, ele fala assim para mim, a gente conversa muito, graças a Deus, sabe, que a gente ficou sozinho, porque a Rebeca casou, a Rebeca mora em outro lugar, não mora com a gente, mora na casa dela, e a Débora se foi, e a gente conversa, né? E Deus fala da mesma forma sempre. Ele não tem sombra nem variações. Ele não varia de nada, não varia nada, né? Então, eu falo o seguinte, na quinta-feira, quando a Débora, voltando ao assunto da Débora, quando a Débora estava assim, bem malzinha, a Josi, que é uma das jovens lá da Maranata, sobrinha da Adriana, do Emanuel, ela mandou uma foto que todos estavam de joelhos Sim. orando pela Débora. Sim. E aí? Né?
Aí Getúlio, uma vez também, falou para mim assim, depois que aconteceu isso tudo, ele virou e falou assim, não podia ter sido eu, mas não podia, não. É o propósito de Deus, é o tempo de Deus. A gente não sabe o que poderia acontecer lá na frente com a Débora. E a Débora, o Senhor veio preparando ela. Nesses 5 anos, o Senhor veio preparando a Débora. Sim. Porque ela cria que Deus ia curá-la. Ela teve um sonho, ela tomava Eutirox, negócio para tireoide. Então, ela falou para a gente, em abril ela contou que ela teve um sonho que faltavam 4 comprimidos. Os 4 comprimidos, abril, maio, junho... Não. Eu estou errado, tudo errado, né? Abril, maio, junho, julho e agosto. Os 4 comprimidos. Amém. O texto bíblico diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. E aí o apóstolo Paulo pergunta: que diremos então em vista dessas coisas, de tudo isso que está acontecendo? Se Deus é por nós, quem será contra Amém. nós? Aleluia. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. É isso. Esse é o mesmo. Deus que nós servimos. É, É o Deus que nós adoramos. E o objetivo desse podcast é glorificar o nome de Jesus. Amém. Ouvir testemunhos, relatos de pessoas que tiveram experiência com Deus, como é o seu caso, Getúlio, como é o caso da Débora, e o caso de centenas, milhares de pessoas que ao longo da vida, de suas vidas, têm uma experiência com Deus, uma experiência de milagre, de intervenção divina. Amém? Amém. Nós estamos muito felizes em tê-los convidados para estar conosco aqui, para ouvir da boca de vocês esses testemunhos de intervenção de Deus. Nem sempre da forma que a gente, quer. Não é verdade? Não no caso da não. Débora, Deus a tomou para si. Está com ele. Está com E ele. nós vamos encontrá-lo um Eu dia creio. porque cremos na Bíblia Sagrada. Isso, eu creio mesmo. Mas Deus poupou Getúlio. Poupou. Exatamente. Poupou o Getúlio. E outra coisa também, foi uma outra pessoa também que aí eu falei assim, porque, sabe, pastor, como a gente está falando, claro, nós somos seres humanos e os questionamentos ficam assim, né? Eu falava assim para Deus, mas Senhor, mas para quê? Olha só, ela só tinha 33, que nem está falando, você falou e o pastor Ali falou também, a gente fala, tinha uma vida toda pela frente, né? Uma profissão. Um mês antes, ela foi chamada para trabalhar no INT, Instituto Nacional Tecnológico. E ela era louca para trabalhar lá ou na L'Oréal. E ela foi chamada. E ela foi chamada. E ela nunca tinha sido chamada para trabalhar em lugar nenhum. Entendeu? Aí você pensa bem. Deus mostrou em sonho a ela que a última quimioterapia dela seria em junho. E a última quimioterapia dela foi em junho. Aí o que a gente deduz se a última quimioterapia dela seria em junho? Vai ficar curada. Vai ficar curada, né? A gente achava isso. Ela achava isso. Eu fico imaginando... A Débora era uma cientista. Eu fico imaginando uma mente cientista encontrando o dono da ciência. Eu estava lendo sobre isso hoje. Sacou? Eu fico imaginando.
esse momento, porque assim, a paixão que ela tem pela ciência, que movia o coração dela dos sonhos, dos desejos de conhecer, de estudar, porque ela tinha muita aptidão para isso. Tinha. Não é todo mundo que tem, são algumas pessoas que nascem com essa aptidão de estudar, ir a fundo, fazer mestrado, doutorado, e se tiver PhD, vai fazer PhD, e se tiver mais alguma coisa, vai fazer de novo, Vai. porque é aficionado pelo conhecimento. E aí ele chega e dá de cara com o dono de todo o conhecimento. Glória a Deus. Ela alcançou o maior mestrado de todos. Glória a Deus. Você está Sacou? falando. Você... É muito incrível, porque a gente crê nisso. Eu creio nisso. Eu também. Amém. ela- E é uma coisa que é acessível para você que está nos ouvindo. Amém. Ter um encontro com Jesus, entregar a sua vida para Ele e deixar Ele administrar o seu destino final. É a melhor coisa que pode acontecer conosco. Amém. Amém? Amém. Entregar a nossa vida ao Senhor. Por isso, se você tem uma oportunidade depois desse testemunho, ou quem sabe depois dos vários testemunhos que você tem ouvido no podcast, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você não pode, absolutamente, simplesmente ficar ouvindo testemunhos, frequentando igrejas e não se tornar membro do corpo de Cristo. Verdade. Ir ao batismo, batizar-se nas águas e envolver-se com Deus e deixar Deus abençoar a sua vida, principalmente com a salvação, porque foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos salvar de toda a armação, de todo o esquema do pecado, nos quebrar as cadeias que nos prendem ao pecado, ao inimigo de nossas almas. Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que bênção ter vocês aqui. Amém. Estamos Foi. muito agradecidos a Deus por vocês. Amém? Amém. Lucas. Estou feliz. É isso aí. Glória a Deus. Compartilha aí esse episódio. Esqueci de falar durante o episódio tudo isso, né? Mas compartilha. Leva a Efigênia e o Getúlio para casa de vocês, para casa Amém. dos seus familiares. Esse testemunho tem muitos momentos diferentes que pode ensinar a gente nesses vários momentos diferentes que a vida nos coloca. Então, eu acho que esse episódio de hoje foi muito importante por causa disso. Amém. Amém. Muito Amém. mesmo. Porque não é só aquela vitória que a gente pensa que vai ter, né? verdade. Vai dar tudo certo, as Já coisas deu vão tudo acontecer. certo. Não. Tem tempestade. A tempestade vem e às vezes nos deixa marcas, As dificuldades temos as nossas acabaram. perdas. Não é assim. As dificuldades Mas- não acabaram. Como diz o texto, sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Aleluia. Amém. o nosso Senhor. Amém. Na real, entrega a sua vida para Jesus enquanto você pode, quando você tem tempo. Não deixa ninguém cuidar disso por você, não. É verdade. Resolva você isso, entregando a sua vida para Jesus. Faça isso hoje. Você pode fazer isso agora, se você quiser. Amém? Amém. Basta você colocar a mão no seu coração e fazer uma oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa-me dos meus pecados, Amém. de tudo aquilo que me impede, de tudo aquilo que me afasta de Ti. Senhor, faz um milagre no meu coração hoje. Perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ti. Pronto. Amém. É isso. Nesse momento, o Senhor Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida Ô, glória. e vai mudar o destino final da sua alma, que é o mais importante de tudo. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Um beijo grande, minha gente. Até a próxima. Até o próximo podcast, em nome de Jesus. Valeu. Valeu, Efigênia. Valeu, Getúlio. Valeu. Deus abençoe. Amém. Valeu. Tchau, tchau.